você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 418º episódio desse hebdomanário patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos esses que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo porque receberam o link da gravação que acontece comigo e também seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? Olá! Olá! E aí? Semana passada a gente brincou, o episódio tá ficando, 2 episódios em um e ficou. Teve o quê? 1h20 a mais de episódio pra quem assina a edição. Sem edição foi mesmo 2 em 1. Quem acompanhou aqui e tá escutando a edição sem edição já escutou papo sobre a variedade de séries hoje em dia, fala de Severance, de Bad Sisters, Paradise, caso bizarro de interferência de sinal, lista de estática, foi uma coleção de assuntos curiosíssimos aqui que quem assina e recebe a edição sem edição já escutou, porque foi o pré-gravação aqui do dia de hoje. Esse papo todo sobre séries sem spoilers, pra ficar claro. Então, quem não precisa deixar de assinar com medo de spoiler, porque não tem spoiler no papo extra. E se porventura tiver, a gente avisa com antecedência. Só não vou tocar o sininho de spoiler que a Larissa tá dormindo já. Ela não vai gostar de ser acordada com o sininho. Agora, eu queria perguntar pra minha IA pessoal, né, oficialmente, porque eu tô com uma dúvida aqui. O aplicativo Loop de podcast, ele já não existia, mas agora que chegou no App Store, fiquei confuso. Foi lançado oficialmente, parabéns pro Augusto Simonato, ele lançou hoje, quarta-feira que a gente tá gravando, depois de um processo que foi super interessante da gente acompanhar. Ele é partidário do, como é que ele fala? Build it live, uma coisa assim, né? Constrói em público, vai mostrando o progresso, etc. Ele fez um período super extenso de beta, um monte de gente que escuta aqui o ADT, inclusive participou do beta e ajudou a construir. É muito bacana ver um aplicativo de um desenvolvedor brasileiro, bem feitinho, com um processo que foi super cuidadoso da parte de design, da parte de estrutura, ficou muito bacana. Recomendo que, é um Amigos do ADT espontâneo. Recomendo aqui que vocês baixem, testem, experimentem. Número 1 na categoria News na App Store do Brasil. Parabéns. Merecidíssimo. Muito bom. Parabéns. E todo mundo que não tenha testado no beta, ainda dá tempo de vocês testarem. Manda as impressões pra ele, com aquela educação que a gente já conhece, que os fãs e ouvintes do DT e da Gigahertz são internacionalmente conhecidos. É sempre bacana ver gente que trabalhou, ralou, fazendo um negócio bacana e sendo reconhecido. Parabéns pro Augusto e pelo lançamento do Loop. Outra coisa, pra quem reclama de assinatura, o app é pago, não tem assinatura. Então, vamos lá, coloquem a sua carteira onde está a sua boca, como dizem os gringos, né? Pois é, foi muito bacana. Claro que dá um orgulho de ver os prints todos que ele foi publicando ao longo do desenvolvimento. Sempre tinha um podcastzinho ali da Gigahertz, que aquece os nossos corações. É o mínimo que a gente pode fazer, é retribuir esse carinho. Então, parabéns e experimentem. O link vai estar aqui na descrição. Muito bom. E partindo para os follow-ups, o Maurício Bonani, Rambo, ele quer te agradecer. Tem até uma dúvida, né? Ele quer saber se te chama de Dr. Rumble, porque você fez um diagnóstico, né? Ele te agradece porque você diagnosticou o problema do atalho de teclado, né? Aquele da navegar entre as janelas no Safari e no Sequoia. Agora é aguardar um update para Apple corrigir um problema. E eu fiquei em dúvida, né? Médico medica, né? Então, né? Mas foi um diagnóstico. Não, mas é melhor não falar de médico, então deixa quieto. Mas é doutor de médico ou é doutor de doutorado, né? Tem mais essa ainda, que se for falar disso, a gente pode ficar aqui até semana que vem. Não, mas já tem o meu irmão já é doutor Rambo, então deixa quieto que vai dar muita confusão. Mas que bom, Maurício, que ajudou. E agora, sabe, eu talvez consegui ajudar algumas pessoas, pelo menos a entender o que estava acontecendo, mas aí surgiu um problema pra mim, olha só. Porque ontem eu reparei, sabe quando você vai tirar um screenshot de uma parte da tela, que você pode segurar a barra de espaço para mover o retângulo como um todo, né? Em vez de você arrastar para aumentar o retângulo, você segura a barra de espaço para você... Às vezes você quer ajustar ali, deixar mais centralizadinho e tal. Parou de funcionar isso aqui no meu Mac. Do Neida. Simplesmente não tá mais funcionando. Porém, tem um porém bem importante aí. Eu não reiniciei o Mac pra ver se resolve. Provavelmente vai resolver, mas não dá tempo. Tô muito ocupado. Então, outro dia eu reinicio o Mac e de repente essa noite ele vai reiniciar, que ele falou que tinha update. Talvez ele vai reiniciar pra atualizar. Aí vamos ver se rola. Mas tô com esse bug aleatório aqui. Eu não sei se eu lembrava errado de um comportamento de algumas janelas do Mac ou
se nessa reformulação de janelas, que tava com vários bugs, até vocês comentaram também no Lamundo dessa semana, né? Um pouquinho sobre isso, se parou de funcionar. Mas assim, como é que é o meu fluxo de lidar com o iMessage, por exemplo? Eu deixo o programa aberto, né? Aí ele está sendo executado, mas quando eu não estou numa conversa com ninguém, eu dou o Command W e fecha a janela do iMessage. A minha impressão é que antes, se eu apertasse o Command Tab e fosse até o iMessage e soltasse para ativar o iMessage, ele abria de volta a janela. Agora não. Agora... Aqui tá acontecendo isso. Cara, pra mim não. Nossa, que loucura. Pra mim, ele ativa. Tô vendo o Messages, beleza? A janela não tá lá. Ele tá como estava quando eu saí dele, que é só o Command W. Isso é infernal, porque quebra completamente o fluxo de... Tô trabalhando alguma coisa, eu mando uma mensagem, vou lá, Command Tab, abre o Messages e responde. Então você tem sempre um pedágio que abrir manualmente agora. O comportamento padrão, tá? O comportamento padrão é o que tá acontecendo com você agora. Que é o app não abrir nenhuma janela até você mandar. O que acontece é assim, se você clica no ícone no dock, aí o comportamento é abrir uma nova janela, se não tem nenhuma janela aberta. Mas o Mensagens, ele é um app Catalyst, né? Então, de repente, esses apps de iOS funcionam diferente. Mas não sei porque o meu aqui... Eu acabei de testar aqui. Command W, fecha a janela, daí eu venho pro Chrome. Command W, volto pro Messages, ele ativa e abre a janela. Que bizarro. Nossa, que inveja. Porque imagina como atrapalha no dia a dia. Tudo bem, eu só... Que inveja, digo eu. Vamos trocar de Mac? eu dou meu Mac pra você e... Eu acho que eu vou sair muito ganhando nessa. É verdade, tem isso, deixa quieto. Mas assim, porque realmente eu prefiro o comportamento padrão, que é assim, se eu tô dando Command Tab... Se bem que tem certos apps que eu acho que no iMessage faz sentido ele abrir, porque não é tipo um editor de texto, que às vezes você quer voltar pra ele, mas você não quer criar um documento novo, você quer fazer outra coisa. Então, é bizarro. Já tentou reiniciar? Pior que já. Eu tô feliz que a gente tem aqui dezenas de milhares de pessoas que estão de prova que o Rambo ofereceu de a gente trocar o Mac aqui. Eu vou conversar com o meu advogado psicopata. Não, brincadeira. Mas se alguém tiver uma solução pra isso, vamos usar aqui o poder do consciente coletivo, porque é muito infernal no dia a dia isso. E sobre os desencontros culturais em viagens, né, quem ouve a edição sem edição escutou a história que o Mendes no ADT contou na semana passada. E aí o Fernando, ouvindo essa história do Mendes, né, sobre a experiência dele em um Airbnb em Londres, precisa contar uma breve história. Ele trabalha numa empresa em Londres e em 2023 ele fez a primeira viagem pra lá. Ainda é seguro, né? Passar 15 dias só falando inglês e tal. Tava focado em chegar e falar correto. Aí foi cumprimentar uma moça e no automático foi dar um beijo na bochecha. Não é carioca, porque se fosse carioca ia dar mais do que um. Ela deu um pulo pra trás e ficou nervoso, né? Pediu desculpa, tudo mais. Primeiro em português, obviamente, pelo susto, depois em inglês. Foi uma loucura. Toda vez que ele vai pra lá, lembra disso pra não acontecer de novo. Isso pega muita gente. Sinto sua dor, Fernando. E sobre entregar um iPhone para um desconhecido, tirar uma foto, o Ricardo Cardoso falou que ele bloqueia o iPhone, coloca o dedo em cima do Face ID, desliza para a esquerda no ecrã, temos um português aqui, e no ecrã de bloqueio para abrir a câmera e só depois entrega o iPhone à pessoa. O máximo que a pessoa vai fazer é sair com ele, mas em princípio não vai acessar o conteúdo. Incrível essa técnica, hein? O pior é que, assim, o Face ID desses iPhones os mais recentes é tão bom. Os mais recentes, eu digo, dos últimos anos, é tão bom que esse lance de botar o dedo pra bloquear o Face ID, você tem que ser rápido e tem que tapar direito. Porque já aconteceu de eu tentar fazer isso e o iPhone desbloquear, porque ele, por 1 milissegundo, ele viu a minha cara e desbloqueou. É engraçado que eu não consigo pensar no contexto, mas acontece comigo com frequência de eu pegar o iPhone e não querer que o Face ID veja. Eu não sei se eu tô testando alguma coisa, sei lá. Mas ele falou isso, eu falei, pô, verdade, pra que eu faço isso mesmo? Não sei. E às vezes acontece, é só de você, olhou de soslaio assim, ele já pegou você, já desbloqueou. É muito então sensível. Pois é. É engraçado, porque tem aquele lance de attention awareness, né? Que é tipo, que foi um grande selling point do Face ID no iPhone 10, que não, ele só desbloqueia se você estiver ativamente olhando pra ele. Se alguém só colocar o celular na sua cara e você não estiver olhando pro celular, ou tiver de olho fechado, não funciona. Mas parece que isso meio que
não funciona mais, porque assim, às vezes eu nem olhei pro iPhone e ele tá desbloqueado, e eu tenho esse Attention Awareness ligado. Lembram quando eu falava que eu levantava o meu pulso de forma caricata pra tela do Apple Watch acender? Hoje em dia eu gostaria que o Face ID só ativasse se eu levantei o meu iPhone com a clara intenção de desbloqueá-lo. Porque muitas vezes o iPhone tá só ali na mesa e o meu rosto passa por ele e ele desbloqueia. Eu tô achando muito fácil desbloquear meio que sem querer, assim. Tudo bem que, sim, eu tenho que estar ali pra ele desbloquear, não vai acontecer. Mas sei lá, se alguém arrancar o iPhone da minha mão e virar pra minha cara por 2 milissegundos, ele desbloqueia. Daí não adianta muito, né? Então acho que tem que... Tá muito sensível, tem que ser um pouquinho... Ou, né, a Apple não gosta disso, mas bota uma opção ali... Face ID mais difícil. Uma coisa assim. Eu tava reclamando semana passada que o meu iPhone tava tendo que digitar a senha, mas é que assim, são coisas diferentes. É que aí não é que ele não tá detectando o meu rosto, é que ele não tá nem tentando detectar, tá falando que não pode usar o rosto, tem que usar a senha. A questão eu queria poder usar o rosto, mas eu ter que fazer isso com intenção de fazer, sabe? Tem que olhar e piscar 2 vezes pra ele garantir que você tá com essa intenção, né? Esse equilíbrio deve ser muito difícil, porque não importa o quanto você mexa na temperatura, você vai acabar atrapalhando o fluxo de alguém, tanto pro mais fácil quanto pro mais difícil. Deve ser bem complicado, porque certamente ele tem uma eliminação de falsos positivos que já é bem boa, né? Mas aumentar isso aí podia começar a intensificar o que você também passa, que é isso dele falar, mas eu tô aqui, sou eu, desbloqueia, né? Ele fala, não, já tentei, não era você, bloqueei, põe a senha aí. Então, mas eu acho justamente que esse problema que eu relatei é justamente por ele estar muito sensível. Porque o que acontecia antes? Ele nem nem reconhecia como possibilidade de haver um rosto ali. Então ele nem tenta fazer nada. Logo, ele não chega no ponto de bloquear e precisar digitar a senha. Só que agora ele tá tão sensível que ele tem pareidolia, como você disse, né? Ele olha pro teto, vê um chuvisco no teto, acha que é um rosto e tenta desbloquear, não desbloqueia, e acontece isso 5 vezes, eu tenho que digitar a senha. E aí o meu rosto não tava nem no campo de visão, não tinha nenhum rosto no campo de visão. Sei lá, ele tá agora aqui na minha mesa, bem na frente do display aqui. De repente ele vê o rosto de vocês aqui no StreamYard e tá tentando desbloquear. E depois eu vou pegar, vai estar pra digitar a senha. Então eu acho que é justamente por estar muito sensível tá acontecendo isso. É esse guaxininho aí no fundo que ele acha que é um rosto e fica tentando desbloquear. Pode ser também, pode ser culpa do Rocky. Mas eu acho que é alguma coisa assim, e eu gostaria que a Apple desse uma mexida nisso, porque não tá legal, pra mim, pelo menos. Já sei, você tem que achar um bug de segurança, reportar pra Apple pra ela ter que mexer no substrato aí do sistema, e quem sabe fica bom pra você. Nesse programa de pesquisa de segurança, eu queria que tivesse tipo os labs da WWDC, mas tipo, eu pudesse chegar pra uma pessoa de segurança, vem cá, ó, tá vendo isso aqui? Me explica. Por favor. E aí a pessoa vai me explicar, não, então, veja bem, assim, né? Porque é meio chato, né? Porque a gente só pode reportar problemas, né, falhas de fato. Eu vou achar alguma falha nisso e reportar. Boa. Daí eles vão ser obrigados a fazer algo a respeito. Exato. E Mendes, você falou que já ia ter Bet patrocinando Fórmula 1 e o João Mendes, seu irmão, falou que já tem, não é daqui a pouco que isso vai... No Android já tinha? Não, pera. Ele mandou, até demorei pra entender qual que é a escuderia que tá lá no final, é a Sauber. Tá? Stake, F1 Team Kick, Sauber e esse Stake. Pelo logotipo, eu suponho que seja o Bet. E se não me avisasse, eu batesse o olho, eu ia achar que é a Guaraná Antártica que tá patrocinando essa equipe de Fórmula 1. Cara, sem brincadeira, quando tava... Porque a pauta inteira tava piscando aqui antes, quando você tava botando a imagem, que é algo que acontece. E aí, quando começou a aparecer essa imagem, eu pensei, o que ele tá botando esse negócio de Guaraná na... Eu pensei justamente isso, mas daí eu vi que era um negócio de Fórmula 1, lembrei da história. E essa fonte desse steak, assim, é meio, sei lá, meio de pichadora, assim, meio malandra, não sei, né? Eu associo a... Eu não sei se eu daria meu dinheiro pra eles, não, se eu fosse partidário de bets. Mas tá aí, obrigado, João.
Nem demorou, já existia, eu que não sabia. Lembrando que o melhor jeito de não perder dinheiro com bets é não jogando. Ah, sem dúvida alguma. E nos pequenos julgamentos do dia a dia que a gente chegou a comentar, o Duilor falou que ele sempre julga, sabe o quê? Quem escuta áudio do WhatsApp pelo falante de baixo, né? Colocando o, entre aspas, microfone na orelha. E o som, caso as pessoas não saibam, sai também pelo speaker de cima, como se fosse uma ligação. Pois é, isso eu concordo, porque já vi acontecer algumas vezes. Eu quase sempre tô de AirPods, né? Então se vem um áudio eu ouço nos AirPods, mas nas raras vezes que eu preciso ouvir um áudio e não tô de AirPods, eu faço isso aí, de usar como se fosse um telefone, né? Então, caso você que está nos ouvindo aí não saiba, você pode dar play no áudio do WhatsApp, você coloca o telefone na orelha como se estivesse numa ligação, e aí ele vai tocar ali no seu ouvido bonitinho. Mas aí eu vou expandir esse julgamento do Duilor pelo seguinte: eu sou um julgado, eu escuto pelo de baixo. Por quê? Porque toca um vídeo, coloca na orelha, dá pause, interage, pula, faz uma série de coisas. Porque tem a tendência de encostar. Não tem Mas a tela apaga. Não. Isso pra mim é meio falho, sabia? Até hoje. Se for vídeo, fantasma, não apaga. Ele continua. Para áudio do WhatsApp... Não. Aí o Duilor está se referindo especificamente a áudio. Aí vídeo não. Isso aí só se... Mas aí ele tem que estar manjando do aparelho do cara para saber se tá tocando um vídeo ali não. ou não. Sabe? Não, mas você percebe que é áudio. Não, assim... É só em aplicativo que implementa isso, e aplicativo que tem função de chamada telefônica. E aí, no caso do WhatsApp, para áudio, eles fizeram isso. Eu não sei se Telegram também funciona assim, imagino que sim. Aí, quando você tá reproduzindo o áudio que alguém mandou para você bota o telefone, né? E ele faz tudo o lance de desligar a tela, bloquear o toque na tela, que foi um selling point do iPhone original, né? Quando era novidade. Ele tem um sensor, quando você bota na orelha, ele desliga a tela, né? E aí nos filmes, nas séries, você vê claramente quando a pessoa tá falando no iPhone que a tela tá ligada, né? Isso é uma coisa que eu fico olhando nos filmes, é engraçado, porque tem filme que, assim, é um print que a pessoa abriu o álbum de fotos e acessa a tela do telefone, a pessoa vai mexer assim e vira, e você vê que a foto vira na tela, porque é só uma interface de telefone. É igual os comerciais de Bet, é assim... Olha aqui quanto eu ganhei, aí tá o logo do CapCut no final, na tela do celular. Bom, até a Apple tem dificuldade de achar o lugar certo de aplicar máscara pra interface e botar no mockup, né? Mas o que o Duilor mandou aqui, o que eu olho e até hoje não entendo, são as pessoas que estão falando no telefone. Isso era antes do lance de WhatsApp, mas de ligação mesmo. A pessoa atende o telefone, aí ela fala só segurando o telefone na frente da boca, aí ela põe pra escutar e de lado também. É sempre de lado que a pessoa usa. Cara, eu tenho um amigo que faz isso. Eu também. E ele fala muito no telefone. Eu não sei se isso é coisa de gente que fala muito no telefone, porque esse meu amigo ele é vendedor, então ele passa o dia inteiro no telefone. E aí, algumas vezes eu tava com ele e eu reparei isso. Eu não perguntei pra ele, mas de repente cansa, sei lá, de ficar com o telefone na orelha e aí fica... Eu já fiquei em ligação por muito tempo que ficou a orelha doendo, então talvez seja isso. Mas agora, se é só uma ligação aqui e ali, aí é estranho. Parece que o meu método walkie-talkie... Primeiro eu vou falar e depois eu vou escutar e eu não posso usar o telefone segurando como o telefone. Eu sempre achei muito curioso isso. E precede, esse meu amigo pelo menos, isso precede WhatsApp. Era assim, a vida inteira ele falando telefone e celular assim. Muito curioso. Quando eu trabalhava na rádio, tinha um senhorzinho de 90 e poucos anos que fazia um programa lá e ele tinha sido operador de rádio na guerra, sei lá, uma coisa assim. Então ele atendia o telefone falando câmbio. Olha! Câmbio! E aí toda vez que ele terminava de falar, ele falava câmbio. Então a pessoa que fala assim tem que falar assim, né? Fala, câmbio, aí escuta, Roger. Excelente. E sobre o perrengue da necessidade de pegar PDFs e transformar num texto que seja pesquisável, mantendo a formatação, com tudo no lugar, o Ismael Cunha falou que isso é uma coisa tão específica que dá tanto trabalho que a Video Game History Foundation precisou desenvolver o próprio OCR com o IA capaz de ler o conteúdo das revistas com todas as suas diagramações únicas a cada edição e colocar isso disponível ao público. Atualmente está só em inglês, mas é interessante. Tem o link aqui dessa jornada.
PDF sendo PDFs. Nesse caso a culpa não é do PDF, né? É o problema propriamente dito que é complexo. Você pegar uma foto de uma revista e você quer fazer um OCR mantendo a diagramação. A diagramação propriamente dita não é o pior. O pior é se você quiser manter tudo, assim, tipo, a fonte e tudo mais, porque eu até fiquei pensando, tem aquele lance no iPad, né, com o Apple Intelligence, acho que nem é bem Apple Intelligence, mas que ele aprende a sua letra, o jeito que você escreve, a sua caligrafia, e consegue fazer autocorreção no escrito à mão com a sua caligrafia que ele aprendeu. Mas aí eu acho que ali ele usa o movimento do Pencil para entender como você desenha cada letra, e aí ele se baseia nisso, então não é na imagem, pelo menos foi o que eu entendi. Então mesmo assim você teria que ter um modelo de machine learning que interpreta e consegue reproduzir os caracteres do jeito que estão na posição, só que em outro idioma. É complicado isso aí. E é engraçado que nesse site que ele mandou, justamente alguns exemplos, situações, era de quadrinhos, que foi o que o Coca comentou, que foi a primeira coisa que veio na cabeça dele quando pintou o problema original. Mas né, eu lembro, mesmo o tradutor do Google Translate, né, que você aplicava, era engraçado porque ele escolhia uma fonte que cabia no tamanho do texto original e não precisava necessariamente casar com a fonte do texto original, né? Então ficava ali meio desconfiguradão e era tudo meio dançando, sambando em cima, assim. Faz tempo que eu não testo, pra você ver se já melhorou isso, mas era... Tá bem melhor hoje em dia. Aposto que sim, mas era bem bacana. E a gente tava comentando aqui em off, eu tô besta nessa semana como o Claude é bom pra fazer OCR. É muito rápido. O web mesmo, né? Nem de telefone, que pode pegar o OCR, sei lá, né? Que já tá na imagem aplicada do iOS, nada assim. Você sobe a imagem, pede pra extrair ali, é meio segundo. É absurdo. O ChatGPT faz uma volta, faz errado, na minha experiência, com PDF. Mas o Claude foi voando, é impressionante. Inclusive, por conta desse Alô ADT da semana passada, ou retrasada, não lembro quando foi, eu tenho aquela ferramentinha OCRIT, né, que é de linha de comando, que o Marcos não sabe usar. E aí eu pensei, seria legal se tivesse tradução também nisso aqui, e aí eu botei. Então, pra quem já usa ou pra quem não conhece, tem o link aí do GitHub. Não faz nem perto disso aqui, é realmente uma ferramenta que eu fiz. Já contei a história, que tinha um monte de comprovante, precisava procurar no comprovante, aí você dá um diretório com imagens e ele cospe um diretório com as mesmas imagens, só que arquivos de texto. E agora ele pode cuspir o mesmo diretório, só que com arquivos de texto traduzidos para um outro idioma, usando a API de tradução da própria Apple. Muito bom. Grande Ocrit. Ocrit. E ainda sobre PDF, sabe quem está se aventurando nos PDFs, né? O Matt falou que o Mozilla. Agora você pode ir lá no Firefox, você pode resolver os seus problemas de PDF, editar os PDFs no Firefox. Tá, e eles... eu acho curioso, eu achei ótimo, tá? Super bacana e super útil, mas quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi eles não estavam mandando gente embora, cortando iniciativa pra poder voltar a focar. Tudo bem que é no navegador, né? Pra você fazer no Firefox, utilíssimo. Mas eu olhei e falei, que bom que eles estão voltando a expandir iniciativas e desenvolvimentos e experimentos e ferramentas, utilidades. Deve ter passado, o pior já passou, né? Mas quem já tiver testado isso, manda pra gente, que eu sei que esse tipo de coisa que interessa a quem escuta aqui. Hora de transferência, hora de trabalho também, que PDF também é outro tema perene por lá. Então vai ser bom saber. Ele até mandou esse follow-up como duplo, vocês escolhem se vocês querem falar disso no DT, na hora de trabalho, porque meio que permeia todo mundo aqui. O diagrama Venn tem um overlap grande entre os dois podcasts pra falar de PDF. E Mendes, quem fica contente com as suas pesquisas é o José Júnior. Ele falou, aprova as pesquisas que você faz, Mendes, porque assim evita que ele mesmo as faça. Então, continua. Muito obrigado. Já que eu tenho a permissão do José Júnior, Coca, se deu mal. Vou voltar a pesquisar aqui para poder trazer as informações. É que eu vejo assim, quando você tá dando uma notícia em primeira mão, você tem que ser o mais preciso possível. Quando você tá repercutindo aquela notícia, você pode, né, ser mais flexível. Se eu chegar aqui e falar, olha, a velocidade da luz é 300 bilhões de quilômetros por hora. É 300... Né, peraí, é milhões, bilhões? A gente pode ir pesquisar e ver
qual é a velocidade correta, lá os 292, whatever, mas tem erros que são perdoáveis. Tanto é que a gente não tem muita correção de erro, né? Você falou besteira aqui, não tem muita coisa. A gente tem mais ou menos o panorama geral da coisa. E eu diria que, Josué, você tem que fazer essas pesquisas também. Porque da mesma maneira que você lê um livro e você não sai reproduzindo o livro, você sai reproduzindo a sua versão do livro, a mesma coisa aqui, né? Tem que ouvir a gente para acrescentar na mistura e você fazer aí a sua, né? Montar o seu bolo. E aí você vai ter, né, curiosidade sobre certas coisas. Acaba que a gente faz um recorte mesmo, sendo preciso no número. É um recorte, então, né, compõe o seu recorte também, faz pesquisas, expande, porque acaba sendo, né, uma visão, né? A gente não é exatamente diverso, né? A gente é mais ou menos igual, a gente, né, não tem tanta diversidade assim. Assim, quando a gente tá passando informação, acho que é isso, né? Depende muito. E eu entendo, por exemplo, né? Eu sempre lembro dessa história de um amigo meu que conta, assim, quando ele é mais novo, não tinha internet, telefone, nada assim, né? Tava com um amigo no bar, e eles foram falar do Rat Pack. E ficaram, putz, quem que era do Rat Pack? Era o Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Jim Martin, Joey Bishop, tinha a Andy Dickinson, mas falta um. Como é que é? Passaram a noite inteira tentando lembrar, não conseguiram. Aí diz que, né, acabou a noite, volta cada um pra sua casa. Aí de madrugada toca o telefone, aí um atende e o outro fala assim: Peter Lawford. Clique. Só isso. Tem isso. Porque também. era só isso, né? Tem então, isso esses também. momentos não existem mais, né? Porque a conversa que durou a noite inteira teria durado exatamente 6 segundos hoje em dia, né? Mas é pra ter mais conversas, olha só, né? Mas há pesquisas e pesquisas. Tem coisa que dá pra pesquisar. É que virou o meme, virou a brincadeira. Tipo, até tem amigos que são aqui, né? Mas há casos e casos. Eu entendo que em alguns momentos pode matar a discussão. Alguém ter o CDF da precisão ali do lado, com o regulamento embaixo do braço pra falar exatamente como é que são as coisas. Aí mata o propósito. E o José Júnior falou o seguinte: Rambo, você falou que o iPhone é mais seguro que o Android, mas todos os casos de invasão que ele teve conhecimento foram todos no iPhone, inclusive levando a Apple a criar o recurso anti-roubo, que no Brasil, onde o Android é, sei lá, quase 90% no mercado, ele só teve conhecimento de iPhones invadidos. Então o iPhone é mais seguro que o Android só até a página 2, né? Não, é até a última página. Olha, o qualificador é importante, né? Que eu tive conhecimento. Eu não sei como a gente pode discutir esse assunto, mas eu tive conhecimento só de... Acho que eu já falei aqui que eu trabalho com fatos e não com o que eu tive conhecimento. Quando é o que eu tive conhecimento, eu falo, que nem o José falou, né? Então, assim, não sei, tá? Você teve mais conhecimento de iPhone, mas o fato é que é mais seguro, sim. E a Apple não criou o recurso anti-roubo por causa de roubo de iPhone no Brasil. Criou porque é um recurso que faltava. E eu acho que se for fazer uma análise da quantidade de roubos e tudo mais, pode até ser que a quantidade de iPhone seja maior, e aí tem explicações para isso. Por exemplo, o fato que o valor de um iPhone é maior. Então, é mais atraente você furtar ou roubar um iPhone do que um Android. E aí, se você consegue fazer algo mais com aquele iPhone, além de simplesmente vender o aparelho ou qualquer coisa assim, daí depende da pessoa. Mas é outro fator também. Pessoas que têm iPhone, de modo geral, tem um poder aquisitivo maior. Nem sempre, né? Tem gente que se endivida pra comprar iPhone. Não façam isso, inclusive. Mas assim... Reforça, né? ou de modo geral, só pra garantir? De modo geral, né? Então, é mais atraente, né? Se o cara que tá pensando ali, quem é que eu vou roubar aqui? Vou roubar o cara ali que tá com um aparelho um pouco mais barato, ou com aquele ali que tá com o iPhone topo de linha. Vou roubar o iPhone topo de linha porque esse cara deve ter grana, e isso é o bandido pensando, tá? Não tô afirmando isso. Esse cara deve ter grana, o celular vale mais, se eu conseguir alguma coisa ali daquele celular eu posso, né? Agora, fato é, se a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6... tanto faz qual é o celular que você tem. São inseguros de qualquer jeito. Primeiro eu vou acionar aqui minha IA pessoal de pesquisa, que talvez ele até consiga buscar de cabeça. Eu acredito que tem o anti-roubo no Android também. Inclusive o Google falou, a gente vai usar o Brasil como teste dessa função. Não teve uma história dessa? Sim, tinha muito antes de ter no iPhone, inclusive. No Android já tinha. Então, aí só pra quebrar o argumento. Entendo o que o Rambo fala, né, do bandido. Não, vou pegar aqui o iPhone, mas recentemente teve um áudio, né, de
da chefia da bandidagem falou, se o cara não passar o iPhone, não passar o smartphone, tá autorizado a tirar e tudo mais. Então tem uma diretriz no negócio. Não, uma meta, não, você tem que pegar 10 iPhones por dia, 10 não sei o que lá. Não é tão aleatório assim, né? O que eu vou roubar? Acho que vou roubar um tênis, vou roubar um iPhone, vou roubar um carro. O que eu vou roubar hoje? A coisa tem uma coisa mais por trás. Você tem as categorias, né? Tem os tiers de criminal, assim, tipo... Você tem o carinha que é um roubo oportunista, que ele vê ali... correntinha, peguei. Né? Ou, né? Deu bobeira, deixou o celular ali em cima do banco ali, nem tá olhando, vai lá, pega. Aí você tem as quadrilhas organizadas, que tem essa organização que você falou. E outra coisa também, como é que a gente pode dizer, né, que o iPhone ele é mais seguro do que o Android? Aparentemente, né, eu tenho a mesma percepção que o José. Né? Esses casos de fraude bancária acontecem mais no iPhone. Os casos que eu tenho conhecimento são de iPhone, não são de Android. Mas também, né, eu sou completamente enviesado. Nesse quesito de segurança, pra mim, eu vejo... A primeira coisa é se a empresa é séria. O que eu quero dizer com a empresa é séria? Se ela paga para as pessoas acharem os problemas, as falhas de segurança. Porque se a empresa não paga para que achem as falhas de segurança, ela quer que os bandidos achem as falhas de segurança. Né? Claro que eu aqui não tô falando da hamburgueria ali do seu José na esquina, né? Porque se você vai lá e digitar, faz um pedido no WhatsApp, aí você digita 999 e você descobre um bug de hambúrguer infinito. Não, né? É guardar as devidas proporções. Não, vai lá no WhatsApp no pedido, digita 333 e explode a hamburgueria. Não, né? Abre o gás, sei lá. Né? Enfim, são escopos. Tô falando aqui de Apple, tô falando de Google. Então aí a gente mede a seriedade. Ambas têm esse programa de recompensas. Então isso mede a seriedade. E tem a CVE, que não é um cadastro de bugs, muito pelo contrário, é um cadastro de falhas de segurança, vamos colocar assim, de exploits. E se você olhar ano a ano, você vai ver que no total é até mais ou menos o mesmo número de falhas. Geralmente o iPhone é mais baixo, ali 10%, 30%. Então a gente pode até dizer que eles têm mais ou menos o mesmo número mesmo nível de segurança. Só que quando você entra no detalhe, e aí o Rambo pode me corrigir, é 10 vezes mais seguro o iPhone, quando você mede a gravidade da falha. Então você pega, sei lá, ano passado o iPhone teve, sei lá, 80 falhas. Aí você vai no Android, 200, 300 falhas. Você pega os últimos 3 anos, no todo, o iOS teve 200 falhas. Aí você vai bater no Android, você tem 800 falhas graves. Então, a gente pode dizer sim que o iPhone ele é mais seguro até a última página. E, claro, os bugs corrigidos, detectados, né, não significa que vão ser explorados ou não significa que não existam outros, mas é a métrica que a gente pode usar. Na época da Lava Jato, a minha brincadeira pessoal era ver os prints de vazamento de conversa que apareciam nos jornais, todos eles de Android, né? Na minha leitura, legal, a gente consegue entrar no Android, pegamos aqui o Android, conseguimos entrar aqui no Android, mas você não tinha print de iPhone na época. Hoje o iPhone já tá, se eles foram apreendidos na época, já 10 anos aí, já tem um monte de falhas aí, já dá pra tirar print. Mas, não sei, tô viajando muito nessa análise, Rambo? Não tá não. Eu não sei se talvez eu não faria uma análise com base em reports, embora é que esse tipo de coisa é meio subjetivo, assim. É mais seguro, X é mais seguro que Y. Tem N formas de você avaliar isso. A que você falou é uma delas, mas às vezes, sei lá, se tem mais report, talvez teve mais falha corrigida e o outro tem falha, só que não tá ali porque não foi corrigido. Tem isso também, então não quer dizer necessariamente. Mas vale voltar aqui, que eu até meio que tinha esquecido, mas o contexto que eu falei que o iPhone é mais seguro é na questão do que a pessoa falou de plugar um cabo na USB que desbloqueia o celular.
E aí eu falei que nesse contexto específico eu falei do iPhone ser mais seguro. E aí nesse contexto especificamente eu afirmo categoricamente que o iPhone é mais seguro, mas afirmo também na maioria dos contextos. Agora, para você usar ali o seu celular no dia a dia, se você não fizer nenhuma besteira, tipo botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6... você consegue ter uma boa segurança nos dois, senão tava todo mundo tendo tudo invadido o tempo todo, e não é isso que acontece. Mas assim, a classe de proteções, as classes de proteções que o iPhone tem vão além do que o Android tem. Principalmente quando você compara, assim, é um pouco injusto você falar em iPhone de entrada, né? Porque iPhone de entrada já não é muito barato, mas... Dá mais a partir dessa semana. Pois é. Então, assim, eles têm o Secure Enclave, tem certas proteções de runtime, de proteção do kernel, tem o Secure Page Table Monitor, Trusted Execution Monitor. Eu não vou explicar tudo aqui o que é, que começa um monte de sopa de letrinha que vai dar sono. Mas, assim, tem várias coisas que tem tanto no hardware quanto no software que não existem no Android, e por conta disso é mais seguro, objetivamente falando. Mas não quer dizer que um ladrão que roubou o seu celular ele não vai conseguir, de algum jeito, fazer alguma coisa. E aí a gente já falou como que isso pode acontecer de N maneiras, de engenharia social e de outras formas. E quando eu falei, né, se a empresa é séria ou não, isso também é uma indireta pros bancos, né? Porque banco é mestre em falar, né, neon aí a casa... Não, isso aí, não mexeram na sua conta não, fica tranquilo aí, não mexam na sua conta não. Teve aquele caso emblemático do Inter, né, 2018 talvez. Não teve falha não. 17, 18. Não teve falha não. E pô, a chave criptográfica, não teve nada não. E ameaçando o jornalista. Que eu falei de transparência, né, que eu falei semana passada. E o que eu sinto falta também é de uma entidade independente. Porque é meio complicado o banco assumir isso, né? O banco chegar e falar assim, olha, sabe o e-mail que você usou para interagir comigo, né? Que você cadastrou aqui? Não coloca ele no teu aparelho, não. Algumas das dicas de segurança um banco não pode dar. Deixa aqui só o seu banquinho aqui, não deixa todos. Porque, então eu tenho que ter mais contas e tudo mais. Então tem alguns conflitos que eu consigo entender que um banco não vai dar um manual de segurança. Mas, de repente, uma Febraban, de repente, essas entidades do consumidor poderiam chegar e falar, galera, tem isso aqui, né? Acho que foi a Febraban. Vem cá, diz aí, esse negócio de Face ID é seguro mesmo? Aí falaram, sim, é seguro. E pronto. Eu não tenho então tá bom. Muita conversa, né? Isso é que eu acho estranho, assim. Se fosse uma coisa... Né, acho que falta transparência nesse caso das fraudes. O que eu vejo nessas coisas que nem você falou, de e esse negócio de Face ID, normalmente o que acontece é... surge alguma nova tecnologia ou alguma mínima controvérsia envolvendo alguma tecnologia, e aí essas agências vão lá e fazem um textão lá questionando, não, mas será que o Face ID é seguro mesmo? Pra, tipo, estamos trabalhando aqui para proteger você, e aí a Apple vai lá, é seguro sim. Então tá bom. Fica quietinho assim, tá bom, vou me recolher a minha insignificância. Obrigado, até a próxima. Então é meio água com açúcar, assim, não faz muita diferença no fim das contas, é mais uma coisa política e marqueteira. Mas o que eu queria de verdade, se já tá acontecendo, alguém me conta que eu vou ficar muito feliz, é assim, alfabetização digital nas escolas, desde ensino fundamental. Rambo, mas não tem tempo porque já estão ensinando e o professor tem muito aluno. Cara, tira a fórmula de Bhaskara, ninguém usa isso pra nada. O tempo que você gasta... O Rambo tá numa cruzada de fórmula de Bhaskara nas últimas 2 porque semanas. Esse negócio não serve pra nada, ninguém me provou ainda que isso serve pra alguma coisa. Então, o tempo todo que gasta estudando fórmula de Bhaskara, corta isso e ensina alfabetização digital, para a pessoa não cair em golpe, para a pessoa saber que não bota o e-mail do banco no celular, esse tipo de coisa, porque eu acho que tá faltando isso e parece que assim, a gente é a melhor geração para isso, porque a gente viveu sem essas coisas e aí a gente aprendeu essas coisas numa época que tinha que tomar muito cuidado com tudo, porque se você abrisse um site errado no computador, seu computador explodia, e era assim que acontecia as coisas. Aí essa geração mais nova não viveu isso. E aí a pessoa nasce já com uma conta de TikTok
E é isso, e a pessoa não sabe nada de como cuidar e de como se proteger. Alguns aspectos são puramente pensamento crítico e lógico, que a escola também não ensina, mas tem a parte do traquejo com a tecnologia que eu acho que tá faltando. E aí eu não tô falando em ensinar a fazer script pra DOS, não. Tô falando, ensinar como você não cair em furada digital. É isso. Isso é uma coisa... Eu comento isso sobre rede social, principalmente lá no área de trabalho, porque é exatamente a mesma situação. Nós todos aqui, a maioria de nós aqui, que eu tô incluindo todo mundo que escuta também os podcasts, né? Com certeza. Cresceu junto com as redes sociais. A partir de quem nasceu hoje, tá ferrado. Porque a gente foi aprendendo a lidar com as redes sociais ao mesmo tempo que elas foram aprendendo a lidar com a gente. E a gente foi aprendendo a contra-atacar isso, né? Aí o que o Coca sempre fala, né? Você vai querer disputar com o algoritmo, esquece que você já perdeu. Eu acho que é muito isso. Hoje em dia, quem tá entrando hoje, primeiro dia hoje na rede social, tá totalmente indefeso. Porque o negócio já tá inteiro formulado, né? Pra conseguir conectar e etc. Tem toda a parte de, né? Dopamina. Mas, tirando essa parte mais científica, eu penso na parte de experiência de uso pra te sugar ali dentro mesmo, né? A gente, às vezes, for evoluindo. É que nem o... Como é que chama? Gun, né? Também adversarial. Um foi ficando contra o outro pros dois irem melhorando meio juntos, assim. A partir de hoje, não tem mais isso, né? E eu concordo com você, Rambo. Acho que esse tipo de coisa... Eu fiquei imaginando você... Eu não consegui tirar essa cena da minha cabeça. Eu meio que não ouvi o que você falou, porque eu fiquei pensando... a pessoa levou a esposa pra ter o filho no hospital hoje, depois passou, deu tudo certo... Foi escutar um podcast pra relaxar e escuta o Marcos falando: quem nasceu hoje tá ferrado. Cara, se você está nessa situação, primeiro, parabéns. Segundo, conta pra gente. Eu acho excelente ponto. Pra quem, né, acabou de ter uma criança, conta pra gente como é que vocês estão lidando com... Eu sei que não dá muito tempo de pensar em nada nessa época, né? Quer dizer, imagino, não sei. Mas como é que é essa perspectiva? E não tô querendo que vocês concordem com a gente sendo pessimista, ou comigo pelo menos, né? Mas, de verdade, como é que você tá pensando nisso de criar uma criança nesse mundo digital da forma como ele é hoje? Vai ser inevitavelmente diferente quando essa criança tiver seus... sei lá, 15, não sei com quantos anos as crianças vão entrar na internet daqui a... Entrar na internet, né? Usar redes sociais daqui a X anos. Deveria ser por aí, mas a gente sabe que não é o que acontece. Eu não quis entrar nesse mérito, tentei desviar dele aqui. Mas fico curioso pra saber como é que é. Que nem, por exemplo, tem escola, eu fico curiosíssimo pra saber como é que é dar aula hoje em dia. E não só por conta de telefone, mas também de ChatGPT. Eu fico curiosíssimo e assustadíssimo. Porque eu falei hoje na área de trabalho, assim, acho que a didática do que significa fazer uma lição de casa, de dar uma lição de casa, virou de ponta cabeça nos últimos 3 meses, pela 1000ª vez. Como é que você passa uma lição de casa de formulação? Você vai pesquisar sobre um tema e fazer uma redação. Quem quiser roubar no jogo, faz isso em 6 segundos hoje em dia. Então, fico muito curioso pra saber como é que tá. Você tem que mudar o esquema do que é uma lição de casa hoje em dia, né? Enfim, divagamos horrores aqui. Marca registrada do ADT. E vou, entrando nessa divagação, acrescentar um ponto. Já tiveram vários casos desses. Recentemente a gente teve um acidente com um avião e a galera sendo resgatada filmando, né? E hoje, falando de escolas, tem bullying, mas a galera não aparta o bullying. A galera pega uma câmera e grava. Em algum ponto, acabou a humanidade. Não tô dizendo que tem que separar a briga, não. Deixa dar uns 3 tapas ali. E depois de 3 tapas, você interrompe. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui essa pessoa que fala isso que você falou. Agora acabou a humanidade. Eu sempre, inclusive, achei um pouco moralista, sei lá, quando, acontece alguma coisa e aí tem o vídeo da coisa. E aí você vai ver os comentários e a pessoa, em vez de ajudar, fica filmando, não sei o quê. Mas é que muitas situações, ou não tem muito o que você fazer, ou já tem alguém ajudando e você só tá registrando, o que pode inclusive ser útil pra depois, sei lá, você vai investigar o que aconteceu. Agora, essa questão do avião até me chamou a atenção, isso que você falou, mas me chamou mais atenção ainda, eu não vou contar toda a história aqui, mas talvez alguns dos ouvintes já estejam sabendo. Teve um lance lá da mulher que era amante do... Não, o amante do cara tinha uma loja no shopping, daí a esposa do cara foi lá, explodiu a loja, estilo Coringa, assim, foi lá, tacou gasolina, tacou fogo e explodiu. E aí a dona da loja fez uma live
chorando na loja, pegando fogo. Ela tacou fogo na minha loja aqui. Tipo, ela é a vítima, ok, que horroroso, né? E ninguém se machucou, ficou tudo bem. Mas, assim, a pessoa... explodiram a sua loja e você faz uma live no Instagram em vez de chamar a polícia, os bombeiros, sei lá. Qual é a prioridade? Eu acho muito estranho. Eu fico bugado quando eu vejo isso. Esse caso específico eu acho que é um pouco diferente, mas o que o Coca falou, hoje em dia a criançada vai se bater na escola, vai sair filmando. Cara, quando eu era criança, era a mesma coisa, não tinha celular, tinha o quê? Porrada, as crianças tudo se juntavam num círculo e viu o bicho pegar. Então, acho que a diferença é que hoje isso fica eternizado, né? Mas eu acho que nesse ponto específico, eu não sei se muda muito, não. Isso é culpa do celular. É que quando... É entender o escopo. Uma coisa, né? Eu fui muito zoado e acredito que todo mundo tenha sido muito zoado em algum grau, mas eu era zoado na minha rua. Aquilo que acontecia na minha rua, a galera do colégio não sabia, né? Isso, né? Eu era zoado onde eu morava, mas eu chegava lá na escola tranquilão. Tiravam onda comigo na escola, ficava triste, chegava lá na rua, ficava tranquilão. Você tinha o apelido do bullying na escola, mas o pessoal do bairro não sabia o seu apelido, né? Do bullying da escola. Eles tinham o seu outro apelido. Mas pelo menos era outro, né? Era se eles outra soubessem. zoação. E aí hoje em dia, não. Hoje em dia você já vira o seu apelido na internet. E aí pronto, acabou. E cai né? na internet e nunca mais sai. E tem uma outra coisa também dessa coisa do digital, e talvez até esse momento que a gente está vivendo de polarização tenha a ver com isso, é que quando a gente está no digital, a gente fica muito isolado. Né? Eu convivia com a galera da escola, convivia com a galera da rua, e né, lidava ali com né, esses dois ambientes. Só que no digital eu tenho só o meu mundinho, só a minha bolha. E aí quando eu vou pro mundo real e sofro uma resistência naquele... Cara, eu não vou interagir com esse negócio, sai pra lá. Deixa eu ficar aqui com os meus iguais. Então acho que essa questão da digitalização, acho que vai mais além do que pura e simplesmente num cadastro e-mail do banco ali. Tem um código de ética de entender, cara, tá na internet, não sai mais. Tá todo mundo vendo ali, né? Então tem alguns aspectos que eu acho que a gente ainda não entendeu por completo. E vai precisar de décadas, talvez, pra gente... Cara, foi o celular... Né? Não o celular, mas o digital, a rede social, o isolamento. Porque a gente não chegou aonde a gente chegou hoje à toa. Alguma coisa aconteceu. A gente hoje tá menos tolerante. Por que a gente tá menos tolerante, né? Por que né, quando a gente tá ali falando com, sei lá, o vizinho, alguma coisa assim, né? Não sei, acho que tem algo ainda pra gente entender, né? Pra ser estudado. Isso aí de colocou na internet não sai mais, é o que mais me preocupa com essa questão das crianças e tal. Temos que proteger as criancinhas. Eu fico muito, assim, e não é uma crítica a quem faz isso, porque eu não sei o que eu faria, mas assim, a pessoa quer mostrar ali o filho, a filha, que bonitinho, mas... você postar isso publicamente na internet, não sai mais. E essa criança vai crescer depois. E aquilo vai estar ali. E aí, sabe, se for uma ou outra fotinho que aparece ali com a família e tal, talvez até não seja tão problemático, mas é que aí você vê pessoas que transformam o bebê em influencer. Tipo, o bebê nem fala ainda e já é influencer digital, já tem sei lá quantos milhões de seguidores. E aí... O que vai acontecer com essa pessoa quando for uma pessoa crescida, né? Não for mais uma criança, um bebê, sei lá, acho que não vai fazer bem, né? A gente tem história aí de, né, do atores mirins e pessoas que trabalharam na TV quando eram crianças e tal, deu muito errado em alguns todo casos. Todo mundo bem ajustado, né? Não, né, tem um outro que se salva, mas muitos deram muito errado e aí esse lance, assim, me preocupa bastante, né? Então... sei lá, vamos ter que esperar e ver o que vai acontecer. Só sobre o lance do avião, eu tive a impressão que a pessoa tava filmando com óculos. Devia ser os do Facebook, né? Porque tá bem filmado demais para no momento de emergência a pessoa tá apontando sempre porque tá acontecendo, sem apontar pro chão, ficar correndo. Então, eu associei também com coisa de avião. Quando caiu, o avião pousou no Hudson, que a notícia virou, né, There's a plane in the Hudson, e era um tweet de um cara que trabalhava no escritório em Nova York, tirou a foto e isso virou notícia antes de qualquer veículo ter conseguido, né, saber o que estava acontecendo. Isso meio que validou o Twitter, né, como o live blogging jornalístico e
Eu tive a mesma sensação, se for mesmo os Ray-Ban Meta, eu acho que devem ser, porque você vê a movimentação da câmera como se fosse artístico, né? Mas a câmera está se movimentando, é o que tá acontecendo, né? Eu acho que faz sentido, a pessoa tá usando na cabeça, porque você vê os enquadramentos, de novo, né? O enquadramento da câmera. Eu tô trazendo uma arte aqui, mas eu acho que Pô, o telefone... você sabe olhar pras coisas. Não, eu acho menos que foi um aipim. Agora, falando sobre o Advanced Data Protection, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV, ou até mesmo o aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e ao contrário também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, no ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Pois bem, Advanced Data Protection. O Felipe Ribeiro, ele acha importante acrescentar que parte dos dados do iCloud já era criptografada ponta a ponta por padrão. Ou seja, a Apple não teria as chaves para entregar, mesmo com recurso desativado. Coisas de saúde, as senhas, o Keychain, o diário, o Safari, etc. Quando o recurso é ativado, essa proteção é estendida para quase todas as outras categorias, incluindo fotos, notas, backup do iOS e algumas outras coisas. Eles têm um artigo completinho que explica o funcionamento das exceções, que vai estar aqui nas notas do episódio. Muito bom, bom ponto. Realmente essas coisas já tinham essa criptografia ponta a ponta. Que bom, né? Porque é saúde, senhas. Por isso que, inclusive, se você não tem o Advanced Data Protection ligado, todo mundo já deve ter se deparado, né? Quando faz setup de um device novo. Para ativar o iCloud Keychain, as senhas no iCloud, chaves no iCloud, digite aqui a senha de desbloqueio do seu outro iPhone ou do seu outro Mac, que é justamente para ele fazer essa criptografia em comum entre os devices e conseguir compartilhar tudo. Eu quero fazer uma correção de algo, não é bem uma correção, mas um adendo de algo que eu comentei semana passada, que eu acho que eu encontrei uma solução, se é que dá pra se dizer assim, do negócio da Apple, que eu falei, pra desativar a Apple teria que mandar o seu device, baixar tudo de novo, né? Mas eu não pensei numa solução muito mais simples, que seria só o device mandar a chave criptográfica para Apple. Então eu acho que daria para resolver assim. Eu não tenho certeza, não sei como é que funciona o esquema todo ali. Deve ter naquele documento de segurança da Apple, de repente eu leio. Mas tem essa possibilidade. Mas ainda assim, não gosto nem um pouco da ideia, obviamente. É verdade, né? E eu achei interessante porque, pra quem já escutou falar muito do Advanced Data Protection e não sabe nem se é pra si, né? Não só como funciona, etc., a gente pode falar, né? Mas o Yuri Alker falou assim, eu vi vocês falarem do tema aí de dados, né, Reino Unido, fiquei na dúvida se eu tenho ou não que ativar isso. Quais são as considerações de vocês? Vocês têm ativado? Vocês usam o Advanced Data? Que eu vou sair da frente. Eu acho que eu não uso.
Olha, se você acha que você não usa, porque tem todo um processo. Talvez eu surpreenda muitas pessoas, mas eu não uso, não. Assim, quando a Apple lançou, logo que lançou isso aí, eu ainda tinha alguns devices que não estavam na versão do OS, porque você não pode ter nenhum device desatualizado, acho que é a partir do macOS 13.1 e do iOS 16 ou 16.1. Então, se você tiver qualquer device numa versão de iOS menor que essas aí, já não pode, na versão de sistema menor que essas aí. Hoje em dia não é mais o meu caso, todos os devices estão atualizados, mas dá um medinho. Porque tá tudo funcionando tão bonitinho, daí eu vou lá e iCloud, conta da Apple, sempre... tinha uma época aqui que uma vez por semana todos os meus HomePods deslogavam e eu tinha que logar tudo de novo, um por um. Aí eu fico pensando, vou ligar esse negócio, vai acontecer isso, vai parar de funcionar alguma coisa. Tá funcionando, eu não... Assim, se o governo quiser pegar os meus dados do iCloud lá e ver, pode pegar, não vai ter nada lá, vai ter só, enfim, talvez tenha algumas coisas embaraçosas, mas, assim, não, acho que não vale o risco, assim, a análise custo-benefício pra mim, no momento, e isso pode mudar a qualquer momento, eu achei melhor não fazer, mas isso vai de cada um. Eu tenho quase certeza que se eu ligasse aqui, não ia acontecer nada, ia funcionar, ia dar tudo certo e tudo bem. Mas tem aquele 0,5% de chance de dar ruim e em time que tá ganhando não se mexe, basicamente. Eu tenho ativado, acho que a consideração dos dispositivos que você tem é válida. Pode ter algum dispositivo que não entre, você vai perder o sincronismo do iCloud e tudo mais. E o meu ponto aqui é que a gente já usa essa criptografia ponta a ponta, né? Então, aquela preocupação que a gente tem de, se eu perder chave, se eu não sei o quê. Os dados de saúde já são assim quando você migra. Então, parte, né, como o Felipe Ribeiro falou, parte dos seus dados já são assim. E outra coisa, essa parte de... Parece uma coisa meio absurda, né? Caramba, não, eu tenho a chave criptográfica, whatever. Quando você, por exemplo, coloca arquivos na nuvem criptografada num serviço como a AWS S3, você acessa os metadados do S3, ali tá a chave, né? O gerado. Você tem uma chave, quando você usa criptografia automática. Cada arquivinho tem lá nos metadados a chave. Então, quando você vai pegar aquele arquivo, ele olha ali, peraí, a chave eu que administro, tá aqui nos metadados. Obviamente que esses metadados não estão no mesmo, vamos colocar assim, né, no mesmo disco que o arquivo. Então, se alguém pegar aquele arquivo, não vai conseguir fazer nada, porque estão em ambientes separados. Mas é um processo bem simples. Se tiver criptografado, tem lá marca nos metadados, está criptografado e não tem a chave, você precisa fornecer a chave. Então, é um processo bem maduro nesse aspecto. Então, eu não tenho muito medo de dar ruim, embora sim possa dar algum ruim, mas eu não tenho tanto receio de dar ruim. A maior consideração que eu acredito é você ter todos os dispositivos ali no ponto, porque a criptografia em si é a mesma coisa que você ter no Mac o FileVault, que é um... Se perder a chave já era, que nem firmware Já começa que assim, o SSD do seu iPhone, do seu Mac, a memória física dele, ele já é criptografada para começo de conversa. Pode ter um iPhone sem senha. Você configurou o iPhone sem senha. A memória, o armazenamento dele é criptografado por uma chave do próprio device. Aí se você tem senha, aí é criptografado com a sua senha também e mais um monte de outras coisas também. Então, tem isso. Agora, a minha preocupação não é nem assim, a criptografia vai quebrar, não vai funcionar. Não, a minha preocupação é essa transição entre não ter o Data Protection e ter. É nesse período de ajuste, assim. O meu medo é, eu ligo o negócio no meu iPhone, eu não tenho medo de perder a chave, eu sei gerenciar a chave, isso tudo é coisa que eu faço, tudo bem, mas vai acontecer um monte de coisa em todos os meus devices até que tudo esteja naquele círculo de Data Protection. E nesse período eu tenho medo de dar ruim, de alguma coisa enroscar e... Eu tenho 8 HomePods. Pode dar ruim. Eu acho melhor, né? Por isso que eu prefiro não arriscar no meu caso específico. Pra quem tem só um iPhone,
cara, vai fundo. Não pensa nem duas vezes. Só, por favor, guarda a chave com cuidado e não guarda no notas do iPhone, né? Pelo amor de Deus. Imprime, bota numa chave física, bota... Eu até tava pensando, se eu fizer assim, eu vou fazer uma impressão da chave, fechar e vou botar um lacre, que se alguém abrir eu sei que foi aberto, e aí eu deixo, tipo, na casa de algum parente, na casa de algum amigo, que aí se acontecer alguma coisa eu sei que eu tenho lá. Tem o lance do contato de recuperação, que você pode cadastrar também. Então algum amigo, algum familiar pode te ajudar a recuperar a sua chave se precisar. E acho que vale também mencionar, eu vejo muito uma discussão quando se fala de Advanced Data Protection de, mas por que a Apple não liga isso por padrão? Por que é algo que eu tenho que ir lá e ligar? É porque então a Apple não se preocupa tanto assim com a privacidade e segurança? Você pode pensar nas teorias da conspiração que, porque o FBI falou que não era pra fazer. Eu acho que nesse caso não. Eu acho que nesse caso é porque tá colocando responsabilidade demais na mão do usuário. E a gente sabe que o usuário, às vezes, não é responsável. Então, a Apple já tem e já teve e continua tendo problemas eventuais de pessoa chega lá na Apple Store, não sabe a senha do iCloud, não sabe a senha de desbloqueio do iPhone, tem 20 anos de fotos armazenadas lá e a Apple não tem o que fazer. Ou, assim, se for uma conta do iCloud sem Data Protection, de repente a Apple até tem o que fazer. Se for uma conta do iCloud com Data Protection, acabou. Você nunca vai nunca mais vai recuperar aquilo. E já tem alguns dados que são, senhas, dados de saúde, diário, Safari, ok. Não é foto, não é backup do iPhone, backup das suas mensagens. São os dados que eu acho que a pessoa sente mais se perder, assim. Então eu acho que é principalmente por isso que a Apple não liga, tanto é que quando você vai ligar, tem todo um tutorialzinho explicando, o que você está fazendo, você passará a ser responsável pela recuperação da sua conta, a Apple não vai poder te ajudar a recuperar a sua conta. Então eu acho que é porque senão, daí você imagina só, você comprou o seu primeiro iPhone da vida, você vai configurar ali, e aí aparece uma mensagem, você é responsável pelos seus dados, a Apple não pode... Não é bacana, né? Então não tem como ligar isso por padrão, porque o usuário não quer ter essa responsabilidade. Agora, para quem realmente se importa e não se importa de ter essa responsabilidade, é bom que isso exista. Eu, particularmente, ligaria isso numa boa, não fosse esse meu medo de enroscar alguma coisa na transição entre off e on. Então, por enquanto, eu deixo desligado, mas vamos ver. De repente, daqui uns dias eu ligo e depois eu conto o que aconteceu. O crime talvez mais, emblemático, mais curioso, mais marcante dos últimos tempos, que foi o assassinato da Marielle, foi resolvido por, digamos assim, dados digitais. Teve também toda uma celeuma aí, se podia ou não se podia, mas foram, não era Advanced Data Protection, mas vamos forçar aqui uma barra, foi nessa linha. A gente já teve casos, de... você é contra mim, deixa eu ver aqui a sua conta lá de porteiro, tinha conta na Caixa, o governo foi lá, pegou o extrato, publicou. A gente teve agora, um atendente de telemarketing que acessou a conta do Neymar e de um outro também. Tava curioso, deixa eu acessar aqui a conta do Neymar. E aí tá tomando processo e tudo mais. Falou, poxa, não sabia, né? Então, assim, pra mim, não é uma coisa de eu não tenho nada a esconder, se olhar não vai pegar nada. Eu não gosto que alguém pegue minha carteira e fique abrindo. Deixa eu ver o que você tem aí, né? Pega aqui o meu caderno de anotações e fique folheando. Cara, meu caderno. Então, minhas coisinhas, eu sou totalmente favorável a ter essa privacidade, ter a criptografia ponta a ponta, se você entende esses riscos, de que tem a chave em algum lugar, algum protocolo de emergência. Não tá tudo no iPhone, né? Você tem lá bilhões em criptomoeda, a chave tá no teu iPhone. Não, tem que... Se você foi educado digitalmente, alfabetizado digitalmente na escola,
Aí pode ligar. Só pra deixar bem claro, você falou, né, não tenho nada a esconder e tal. Eu nunca vou usar esse termo e eu não usei, tá? Pra ninguém achar que... Não, eu sei que você entende, mas só pra quem tá escutando não achar que foi isso que eu quis dizer. Não, é porque tem gente que usa isso como argumento de, não, mas eu não tenho nada a esconder. Eu tava brincando, tá? Não é pra acessar nada meu, eu só não, assim, não tenho nenhuma... Se um dia alguém acessar ali, não vai encontrar nenhum grande crime que eu tenha cometido, nada, né? Só isso que eu quero dizer, mas não é pra acessar. Não estou dando permissão aqui pra ninguém, nem pro governo, nem pra nada. Mas, e também não acho que deveria dar. Mas assim, pra quem concorda com o que o Coca falou, liga. Eu ligaria num piscar de olhos, mas eu tenho esse medo e tá tudo funcionando tão bonitinho. Faz, sei lá, 1 ano que tudo funciona bonitinho no meu iCloud, nos meus devices, tudo da minha casa aqui do HomeKit tá funcionando liso, azeitadinho. Ligar esse negócio vai dar ruim, aí eu vou ficar me arrependendo depois. Então, por enquanto, fica assim. E o Elon Musk, que era chefão do Doge, eu sempre lembro o nome daquela criptomoeda, né? Mas né? Você tem alguma dúvida? Que agora ele não é mais chefão, né? É um conselheiro. Ele identificou que a galera do governo estava vazando dados através do Signal. Aí ele falou, quer saber? Vamos bloquear aqui os links do Signal, whatever, no X. Liberdade de expressão é tudo. A gente comentou na semana passada do negócio da Inglaterra sobre criptografia e quando o governo resolve tentar acessar ou não quer que isso seja usado, etc, etc. Não deu uma semana, a gente viu agora nos Estados Unidos. É o começo de uma situação que é óbvio que vai crescer. Mas a gente tinha visto, por exemplo, quando rolou uma das primeiras migrações para fora do Twitter, para quem tá colocando o link pro Mastodon, pro Blue Sky, você não consegue postar, ou não aparecia. Tinha uma bobagem dessa, né? E isso virou padrão. Na época do John Mastodon. Exato. E eu acho que esses dias também alguma coisa no Instagram ou no Threads, você postava pra ir pra fora e também não aparecia. Essas bobagens de mesquinharia, todos eles adotaram isso como padrão de vida agora, né? Mas ele agora com essa relação pra lá é o começo de uma história sobre não permitir que aplicativos como o Signal funcionem. Porque pra isso aqui virar uma história sobre como eles estão adotando e acomodando terroristas e pedófilos e abusadores e comunistas, precisa de uma noite com muita ketamina. Então eu acho que é inevitável que isso vá acontecer. A gente viu o primeiro passo só disso. Assim, não deu uma semana do que a gente falou sobre tornar ilegal criptografia de uma certa forma. Esse é o caminho. É muito engraçado, né? Esse Doge que contratou os maiores experts do mundo de tecnologia e aí qualquer um vai lá e edita o site deles, né? Pois é. E aí eu adorei que a pessoa botou esses experts deixaram o banco de dados editável pra qualquer um, né? Fizeram um deface do site. Eu tô adorando isso, acho justo. Agora, teve também o cara lá que ele contratou, que era um dos também um cargo bem considerável lá, que aí depois foram ver o currículo dele, ele tinha sido demitido da empresa mais recente que ele trabalhou porque ele tinha vazado dados sigilosos para o concorrente. Esse é o tipo de expert que tá trabalhando lá, né? Então, assim, realmente, para querer proibir criptografia, eu não duvido. E geralmente a galera fala de leis, né? Lei na China tem que colaborar, né? As empresas têm que colaborar. Tem essa lei no Reino Unido que é mais emblemática, mas leis desse tipo sempre tem em todos os países. Todos os países querem espionar. Tem caso lá tem um emblemático, né, da inteligência israelense, né, que interceptou lá ou fez a venda dos equipamentos para explodir dos terroristas, mas é uma prática relativamente comum que empresas sensíveis usem empresas de fachada para fazer importação de equipamentos de rede, porque tem casos onde, né, o governo americano intercepta, peraí, eu tenho interesse aqui nesse negócio, tá usando equipamento Cisco, intercepta, vai lá, pega, instala um malware, e lacra tudo direitinho, selo holográfico e tudo mais, e a pessoa usa e tal, né? É a China que espiona. A história do chip da China lá, da Bloomberg, que nunca
nunca foi exato. corroborada, né? Aliás, a documentação do Private Cloud Compute da Apple tem um capítulo inteiro só sobre isso que o Coca falou, sobre como eles impedem esse tipo de ataque, que não é fácil, é bem complicado. Tem que ser a nível estatal. E isso eu tô falando de coisa de 2013, que é, né, coisa de Snowden, né? Foi a época que ele vazou e agora, né, tá lá. O John Snowden, né? O que aconteceu nesses 10 anos que a gente não tem muita informação. Pois é. Agora, eu brinquei quem gravou a questão lá do avião foi um IPIN, mas não foi um IPIN, até porque ele não foi vendido, né? Porque a linha de hardware, a HP falou, não quero. Não, só pegou as patentes, pegou os funcionários, porque o IPIN em si vai ser descontinuado daqui a uma semana, né? Já passaram alguns dias, acho que até dia 25, né? De 25 a 28 de fevereiro. Cadê a pesquisa aí? Cadê a pesquisa? 10 dias ontem da gravação. Olha, eu achei, assim, porque isso ia acontecer, todo mundo sabia, eu acho que isso ia acontecer. Agora, eu acho de uma sacanagem você chegar e um negócio que a galera que comprou pagou e tá pagando assinatura e tudo mais, e dá tipo 10 dias pra pessoa se resolver ali com o negócio, é sacanagem, né? E outra, você só tem reembolso se você comprou nos últimos 90 dias. A última vez que eu vi um número, tinha sido vendido 18 mil, saiu uma fornada de 10 mil, era pra sair uma fornada de 100 mil, mas aí a coisa não foi muito além, aí fizeram uns 10 mil, foram vendidos 8, 1.000 voltaram, então teria mais ou menos uns 7 mil rodando na rua. E esses 7 mil não foram comprados nos últimos 90 dias. Então, né? E o que eu acho curioso, né, dessa história é que teve um investimento de uns 200, 300 milhões. A venda foi na casa de uns 10 milhões. E a compra foi feita por 116. Então, teve um dinheiro ali que, né, se a gente olhar, assim, o valor seria 300 milhões. É porque teve investimento, teve grana ali, né, o aporte. Alguém injetou 230 milhões. Né? Então, valor é uma coisa, gasto é outra, né? Foi dinheiro jogado fora. E é por isso que eles nem quiseram mexer no AIPIN mesmo. Eles anunciaram o lance quando eles pivotaram o que? Faz 2 meses? Para o Cosmos, né? Cosmos OS, que era a casa inteligente e etc. Já era a primeira dica, né? Mas, cara, é uma pena. Dá pra traçar uma linha muito, eu acho, pra mim ela é muito, muito firme entre o Playdate e tudo isso que aconteceu. Com a diferença que o Playdate foi lançado com a humildade de um projeto entusiasta. O AIPIN, a gente discutiu várias vezes aqui, que foi lançado dando graças a Deus que chegaram os LLMs, porque o projeto original não englobava isso, e eles ia ser um vestível para tirar foto com projetor para você receber ligação na sua mão e ver notificação. E só, né? A hora que apareceram os LLMs, que é óbvio que são perfeitos para vestíveis, a gente já falou 600 vezes disso aqui, então vou passar por cima muito rápido, né? O Rabbit R1 é mais Playdate ainda, né, do que o próprio AIPIN. Não é à toa que os dois foram lançados basicamente ao mesmo tempo, com a mesma ideia, e só eles. Porque era inevitável que isso, primeiro, chegasse aos telefones e eles próprios não tinham uma resposta pra, isso que você tá apresentando é mó legal. E amanhã, a hora que tiver um negócio desse no iPhone, eles falaram, veja bem, as pessoas querem se livrar dos telefones, se liberar da caixinha, Black Mirror. Você fala, não, elas não querem se livrar do telefone. Elas querem usar mais o telefone. Pode ser um problema? Pode ser, né? Como é que chama lá o cara? Se as pessoas quisessem se livrar do telefone, você tá na rua, o cara vem e rouba o seu iPhone, você ia agradecer ele. Não é isso que acontece. É que eu acho que tem um ponto aí, em relação aos vestíveis, que é o seguinte. A gente foi treinado a usar certas coisas. A gente é treinado a usar anel, usar relógio, a usar óculos. O dia que conseguirem colocar o smartphone numa dessas coisas que a gente já tá acostumado a usar, ele morre. A questão é que ninguém conseguiu ainda. E talvez nunca consiga, ou talvez consiga, não sei. A questão do Playdate, né, do R1, é que ele era completamente brinquedinho, né? Ele era um novo smartphone que você teria que andar com ele. O iPIN, ele tenta se pagar de vestível
usando como broche, mas a gente não tem essa cultura de broche. Acho que tem foi uma tentativa. Onde é que a gente pode pendurar? Ih, não, dá pra pendurar aqui, vamos colocar uma projeção, dar um migué aqui na palma da mão. Acho que eu não sei se a gente quer o smartphone. Acho que a gente não tem em outro lugar para colocar o smartphone como tem hoje. Mas se a gente pudesse se livrar dessa caixinha, eu acho que seria ótimo. Só se fosse se livrar para algo melhor. Mas aí tem que ter esse algo melhor, né? Sim. A impressão que eu tenho... Eu vou fazer uma comparação esdrúxula que eu acho que eu já tentei fazer aqui, mas ela tá um pouco mais clara na minha cabeça hoje em dia. É com o formato da panela. Ou, se quiser trazer uma coisa digital, o laptop. Cara, o laptop ele é... assim, dá pra inventar a moda? Dá. Vai saber como é que vai ser daqui a 30 anos. Sabe como é que eu acho que vai ser? Muito parecido com o que é hoje. Você tem uma tela e um teclado e o mouse. Mais fino. Vai ter lá... né? Porque a panela, a comparação da panela é assim, né? É uma coisa que acertou muito bem no formato de cumprir a tarefa que ela se propõe a fazer, né? A banana, a fruta... Ok, super UX minimalista. perfeita. Exato. Você bate o olho e você sabe exatamente o que fazer, ela tá na caixinha dela ali sendo guardada. Então eu tô olhando meio por aí, né? Ele é o formato perfeito para convergir várias tarefas de lazer e algumas de produtividade. Hoje em dia, pode aparecer um negócio melhor que vai substituir? Pode ser, mas eu não sei se assim, chegou aqui, ó, tá aqui a substituição porque você não queria mesmo o teu telefone. É isso que foi o problema. Mas como exercício criativo tecnológico que eu sempre babo aqui, é muito legal, que bom por isso que esse assim, negócio existiu. Eu concordo com você com as palavras que pena. Agora, eu não tenho pena, porque eu acho que foi merecido a esse atitude fracasso, foi escrota. porque a atitude deles foi arrogante, escrota, de tipo, nós somos os melhores, vocês são vítimas dessa máquina horrorosa chamada smartphone e nós viemos salvar o mundo. Então... É tipo separar o artista da obra. Eu tô olhando meio desse jeito assim, né? Ele como um objeto... Que bom, eu sempre falo de como é legal de te ver tentativa. É claro que não ia ser isso. Eu escrevi no Mac Magazine sobre o R1. Não é o futuro, mas é parte do caminho. Todos eles são isso. Sim, isso descreve qualquer produto ou tecnologia na história. Óbvio, né? A invenção da roda não era o produto, o fogo não era o produto, é parte do caminho para criar o smartphone. Então tudo é um contínuo, né? Mas como um produto final, eles não pareciam ter essa perna toda, porque eles não cumprem a tarefa que eles falaram que vamos substituir. Ele falou, não, você não vai. Eu costumo olhar para essa coisa da seguinte maneira. Existe o arquétipo, né? O arquétipo é aquela ideia perfeita. E quando alguma coisa ela não evolui por muito tempo, eu considero aquilo um arquétipo perfeito, né? Uma agulha. Que melhorias a gente pode fazer na agulha, né? Assim, Wi-Fi, com linha Wi-Fi. Assim, o troço tá aí. Garanto, se você procurar, você vai achar Smart Needle, Smart Agulha. Mas tem, sei lá, 300 anos, sei lá quanto mais tempo, sei lá quantos anos tem a agulha, né, da maneira que a gente conhece, e não, né, vem lá da pré-história, sei lá, quando era o osso ainda, e então não tem. Como é que a gente melhora a bola? Né? Isso, Jabulanes à parte, né? Porque dizem que a Jabulani era uma bola perfeita e por isso que ela era horrível. Né? E a bola de futebol não é uma bola, ela é um duodeca whatever, que é composto de 5 hexágonos e triângulos que dá uma melhor estabilidade. E eu vejo, quando a galera para de querer melhorar, eu entendo que aquilo é um arquétipo, né, que é o melhor que dá pra fazer. E eu vejo a galera tentando melhorar o smartphone, tentando colocar o smartphone no pulso, né, que é o relógio. Se o smartphone fosse perfeito dentro desse conceito de arquétipo, a galera não ia ter um smartwatch. A galera não ia ter um fone de ouvido. Né? Falta, entre aspas, um fone de ouvido para o smartphone. Então, acho que é uma combinação. O smartphone hoje, para mim, é uma combinação de coisas. Tem o fone que você precisa, tem o isolamento, tem essa segunda tela, né, do smartwatch para algumas pessoas. Então, eu acho que tem, sim, uma evolução pro smartwatch. A gente está pesquisando isso, tem essas iniciativas. Não é um arquétipo dessa maneira. Só que a gente ainda não chegou na maneira, ainda não sabe como fazer, né? Ainda tá nessa parte do caminho. A HP, eu achei que ela foi muito esperta, né? Pegou a parte ruim, né? Que é o iPin, né? Foi um produto que não colou, ia ser só prejuízo. Ela elimina esse prejuízo, né? Ó, essa linha de hardware aí não me interessa, vou pegar as patentes, vou pegar os funcionários. Eu acho que super combina as coisas que
a Humane fez, porque a ideia da HP é usar isso para, de repente, essa inteligência, colocar, entre aspas, um iPin nos seus dispositivos. Você tem a HP ali, tem um conceito de computação ubíqua, né, que é aquela computação transparente que você nem sabe, né, como lidar com aquilo. Por exemplo, com a impressora. A impressora, né, é um monstro gigantesco. Imagina se a gente conseguisse colocar uma IA dentro da impressora. Se a gente, entre aspas, colocasse um iPin dentro da impressora. A gente tem os telefones de sala de conferência, de reuniões. Vamos colocar aqui um iPin, né? Uma IA que consiga fazer com que você use esses dispositivos, né? Então, essa parte, né? O uso que a HP está pensando fazer desses pedacinhos da Humane, achei que foi uma bela jogada como negócio, mas extremamente leviano com quem comprou, né? Não comprou o pacote todo, pegou só eu quero só aqui o recheio. Eu vou comer o bolo, mas eu quero só o recheio. Primeiro, eu ando acompanhando alguns relatos de pessoal que trabalha em startups que fazem coisas com IA, e aí não startups de IA, tipo OpenAI, que já nem é mais startup, mas eu digo que faz tipo o que o AI Pin, o Humane tava fazendo, né? E aí eu percebi que o pessoal tá comentando agora que os investidores finalmente, e demorou pra eles perceberem isso, que qualquer projeto que seja um wrapper é inviável economicamente. Porque o que é wrapper, pra quem não sabe? Wrapper é você, tipo, pegar as APIs que essas IAs todas oferecem, tipo, API do ChatGPT, API da Perplexity ou qualquer outra, e criar basicamente o ChatGPT usando a API do ChatGPT, porque você vai ter que cobrar por isso, e para você ter lucro, você vai ter que cobrar mais do que uma assinatura de ChatGPT, porque a OpenAI obviamente precifica tudo de forma que você não consegue cobrar mais barato do que a assinatura deles, porque senão eles iam quebrar, né? Então é meio que impossível, assim, a não ser que seja algo muito abstraído, que amplifique muito as capacidades daquilo, que vá muito além de um ChatGPT, por exemplo, o que muitas vezes não é o caso. A gente vê teve um monte de gente que encheu o traseiro de dinheiro vendendo para investidor o que é basicamente o ChatGPT usando a API do ChatGPT. E aí, 2 bilhões, toma! Né? Queria ter tido essa ideia genial, mas enfim, na real não, por isso que eu nunca vou ser um bilionário. Aí eu fico me perguntando, o que a Humane tem? Porque assim, não é a parte de hardware, então é o quê? Porque pra mim a única inovação, se é que dá pra se chamar assim, da Humane, é o projetorzinho lá que você controla na mão, porque eles não têm IA. Eles não fizeram uma IA deles. Eles usam o ChatGPT por trás. Aí é que eu penso que... Tem as patentes. Eu vou ser maldoso, mas com carinho, tá? Por isso que foi a HP que comprou. Assim, a Humane queria se... Lembra no passado? Quer se vender por $1 bilhão. A gente repercutiu e riu, né, como era ridículo esse valor. De 1 bilhão foi por 116 milhões e não inclui a única coisa que você lançou até hoje. Inclui promessa e know-how. E vai saber o que eles anunciaram o tal do Cosmos OS, que era uma coisa que eles estavam fazendo. Foi só um conceitão, né? Assim como muito que a gente vê de IA por aí. Mas se eles compraram a equipe e a equipe conseguiu se vender lá, o CEO que a esposa dela é presidente, diretora de tecnologia, ela também tem um cargo lá, não lembro exatamente qual que é o cargo dela. Mas... foi uma aquisição da empresa, não sei se eles têm patentes, que eu sei que o Rambo detesta patente. Mas o Coca falou de talento, de né? patente. Tem umas 300 eu patentes. sei que patente, por mais que eu não goste de patente tem valor no mercado. Patente do quê? Então, não sei. Aí vem a HP explicando a aquisição. Patente de como usar a API do ChatGPT. A HP explicando, aí fez menos sentido, né? Que o software deles que eles tinham lá tinha uma arquitetura de agentes de IA, e a HP poderia usar essa arquitetura de base para poder adotar nos próprios produtos, serviços também. As interfaces de usuário, né? Além dessa integração com IA por debaixo dos panos, também tem, que é o Cosmos OS, né? No final das contas, a Humane tá virando, acho que é HP IQ, né? HP IQ,
vai virar um laboratório dentro da HP. Né? Vão os engenheiros... Eu sei que assim, eu quero um advogado psicopata especialista em patentes, porque eu vou começar a patentear tudo que vem na minha cabeça. Eu vou ficar... vai ser assim que eu vou ficar bilionário. Porque, cara... uma arquitetura de agentes, tá, vou fazer um diagrama aqui de como que conecta um monte de IA uma na outra, que eu já tenho implementado, de várias formas diferentes, inclusive, e patentear isso, então. Porque, sei lá, eu vejo esse negócio de patente, às vezes é umas coisas tão estúpidas, umas ideias tão básicas. E, assim, eu não estou dizendo, porque tem ideias que quando você vê aquela ideia, você fala, putz, isso é tão simples, mas é genial, como que ninguém nunca pensou nisso antes? Existe, de forma não irônica, existe isso. Mas existe é que você olha, sério? Tipo, isso aqui eu sonhei com isso ontem, 2 vezes. Tem coisas que são muito idiotas, assim, e sei lá, não merecia patente, na minha opinião, mas, né, patentes existem, infelizmente, então tá aí. Um dos motivos de existir patente é você tem uma ideia, mas não tem grana. Então eu seguro a ideia. Aí você ferra quem tem grana. Não, mas é uma maneira de... Olha, eu tive a ideia, né, tenho esse direito autoral, mas eu não tenho grana para desenvolver. Patentei aqui e a galera, né, vai e usa a ideia. O problema, né, O problema é que ideia não vale nada. Não, o problema é que você... Não vamos fazer o debate, isso é outro episódio. Isso vai ser num episódio pros assinantes. Mas, assim, ideia não vale nada. Vale o que você consegue fazer com ela depois. Vale então, a execução, sim. E aí o lance da patente é que você tá colocando valor numa ideia aqui. Ideia é de graça, eu tenho ideia aqui o tempo todo. A gente volta ao papo de Severance, que entrou na edição sem edição. Aí mistura com direito autoral e né, é complicado, mas em teses, né, seria esse registro, né, essa garantia. O problema que eu vejo é que né, outras pessoas podem chegar na mesma ideia que você e tá tudo bem, né? Não necessariamente ela roubou a sua ideia, né? Mas, enfim, é complicado. Agora, vocês acham que tem alguma coisa que poderia ter salvado o Yapin? Ou ele era natimorto? O que precisaria ter acontecido pra ele ter dado certo? Eu não sei o que precisaria ter acontecido. Talvez o que precisaria não ter acontecido. Porque eu tenho muita curiosidade mesmo de saber o que eles iam fazer sem IA. Porque quando começou a Humane e que eles já tinham esse lance de vamos mudar o mundo e o celular vai morrer. Quando começou, não existia IA. Não existia um LLM. projetor só. LLM foi no último ano antes deles lançarem, e aí claramente eles mudaram lá dentro, porque agora tudo tem que ter IA e a gente não tá sabendo o que fazer mesmo, então vamos fazer com isso aqui e vamos lançar esse negócio mal feito de qualquer jeito e pronto. Eu queria saber o que era o projeto, que era pra ser de verdade, porque o que eles lançaram não era o que eles estavam trabalhando. É ali uma ideia do que era que o negócio do projetor lá, vamos botar IA. E lançar, e é isso. Eu queria saber o que eles estavam... Qual era a ideia de verdade? Sem ser a ideia pra botar IA pra ganhar dinheiro de investidor, porque senão a gente vai falir. O que me parece é que a ideia era justamente ser o telefone projetado na sua mão pra você não ter mais que usar o telefone e não ser uma coisa intrusiva no seu dia a dia. Porque, sabe o que eu acho? Se não fosse... Imagina que eles lançaram um negócio sem IA. Hoje, a gente já tá tendo exatamente a mesma conversa, falando por que eles não adotaram um LLM que é capaz de fazer um monte de coisa, elevar a funcionalidade, e aí sim as pessoas passariam talvez até depender menos, porque o seu consegue interagir com ele. Então eu acho que não era a presença ou a ausência disso. Não, mas aí é que tá. O que eu digo não acontecer é justamente, imagina um mundo onde LLM não existe, entendeu? Tá, ok. É isso que eu quis dizer. Aí eu projeto porque óbvio que se eles lançassem o negócio nesse mundo em que nós vivemos, sem AI, ia ser um fracasso pior ainda, provavelmente. Ou nem teria lançado, né? Porque eu acho que eles só conseguiram lançar porque botaram o negócio de IA e conseguiram mais investimento e aí deu certo. Certo, entre aspas, né? Aí eu fico triste de pensar que talvez não tenha espaço pra lançar mais nada. Meio chato, né? Porque o que foi lançado depois do telefone que deu certo? Acessórios de telefone. Relógio, fone de ouvido,
próprios óculos, que podem passar a ter um pouco mais de autonomia e vai ser interessante porque é mais natural de usar, como o Coca comentou, que não Vision Pro, que você enfia na cabeça e se fecha pro mundo, e é ridículo você tá acompanhado quanto mais sair na rua, né? Não vai ter esse futuro. Para mim, o que tem mais potencial são os óculos, tipo o Ray-Ban Meta. E aí, assim, o fato de ser tecnicamente um acessório, eu acho que não tira o fato de ser algo novo e diferente. O negócio dele ser um acessório é um detalhe ali. E aí, o que eu acho também que não pode acontecer é justamente essa coisa de a própria Meta fica, não, porque a Apple não deixa, não sei o quê, e tem um monte de coisa que daria pra fazer que eles não fazem de birra. É que nem o Spotify, que fica reclamando que a Apple não deixa, não sei o quê. Daí a Apple vai lá, faz, e eles não fazem, eles não colocam. Tipo, não dá pra integrar no HomePod porque a Apple não tem API, não sei o quê. Faz, sei lá, 5 anos que a Apple lançou API pra isso, e não sei se até hoje o Spotify fez. E aí sempre tem... Então, parar com essa birra e botar lá, bota o que tiver de API de Android e iOS, bota no negócio. Porque o hub é o smartphone. Mas não quer dizer que pelo smartphone ser o hub, que qualquer outro dispositivo que se conecta nele automaticamente não tem valor ou não, sei lá, não é uma inovação só porque é um acessório do smartphone. Eu não vejo isso como um problema, é só a galera saber fazer isso de uma forma inteligente e bem feita. Eu acho que os óculos estão ok, apesar de ter essa questão da birra meio besta. O próprio smartphone, se a gente quiser forçar uma barra, é uma junção de telefone com computadores, sem fio, uma série de coisas. O grande legal do smartphone é que pegou uma série de necessidades que a gente tinha e virou uma coisa. Pegou a câmera, pegou a música, pegou o entretenimento. Eu hoje, domingo, eu tava só com o meu smartphone, fizeram lá um pedido de uma coisa que eu precisaria de um computador, e com o smartphone e com a ajuda de IA eu fiz também. Então, assim, o smartphone... Eu hoje saio na rua com o meu smartphone, eu tenho... A minha casa tá no meu bolso, né? Aquilo que eu quiser, né? Os livros que eu li estão lá, o que eu quiser achar, eu consigo achar, né? Não consigo um bem físico, uma camisa, né? Mas todo o resto, né, virou uma extensão do meu cérebro e acertou muito nisso. Então, né, por isso que eu acho que vai ser difícil de ter um produto novo. Ele tem que ser uma evolução do smartphone, num outro apoio, né? Sei lá, numa abraçadeira. Abraçadeira não, que a gente não usa. Tem que ser relógio, óculos, fone. Né? Tem que se pendurar. Ou, sei lá, implante no cérebro, o que for. Né? Já de uma lente de contato. Alguma coisa assim que a gente esteja acostumado a usar. Cara, você falou de ter a casa no bolso. Esses dias eu tava passeando com o Yoshi. E aí tava ali com ele, tava com o meu iPhone, tava com o meu Apple Watch, tava na rua, fora do condomínio. E aí veio uma notificação no meu Apple Watch, tocou a campainha. Aí eu já sabia que era a faxineira. Aí peguei o meu iPhone, abri, destranquei a porta pra ela entrar. Isso aí eu olhei assim, nossa, que legal, né, que dá pra fazer isso. Porque senão ela ia ficar 10 minutos esperando ali na porta, no corredor. Pô, e aí toda vez que acontece alguma coisa assim, essas coisas, né, que a gente take for granted, né, que tipo, putz, olha só que legal, né. E aí você querendo que eu ligue o Advanced Data Protection vai quebrar tudo. E olha esse ecossistema montado. Por mais que a gente brinque, né, que acaba tudo sendo acessório de smartphone. Mas olha esse ecossistema todo montado, né, como é que um iPin vai competir com isso? Não dá. Não tem como complementar. E às vezes o complemento pode oferecer algo a mais que acaba virando indispensável, né? Mas é óbvio que a tendência são as plataformas integrarem aquilo se chegar nesse ponto, né? Aí entra o lance de novo de óculos, né? Ou do próprio relógio, que é isso, né? Você oferece um benefício que você não consegue oferecer com o telefone, mas integrado ali, porque é assim que as coisas funcionam. E a Meta taxingando a Apple, mas não deixando desenvolver pros óculos, né? Bacana. Mas tava falando aqui de smartphone e tal. Tem um novo iPhone, né? O novo iPhone de entrada? É um novo membro da família, não é? É o Zé? Então, lançou. iPhone 16 É legal. Quem quiser saber mais, escuta o próximo A Fonte. Boa! E você, que tem uma impressão sobre o iPin, sobre o iPhone 16 depois que ouviu? Esse capítulo super longo com as nossas repercussões do novo iPhone.
depois que eu vi, né, esse segundo assunto super profundo, depois que eu vi a fonte, manda o seu feedback lá em gigahertz.fm/feedback. Quem mandou um feedback não sobre os assuntos, não, follow-up, mas um ouvinte anônimo preocupado porque ele tá viajando e deixou alguém ficar na casa dele. Só que aí ele lembrou que o Apple TV dele tá com acesso a todas as fotos. Esse aqui é aquele caso, né, não é... tudo bem, posso mostrar as minhas fotos. Isso aqui tá perigoso. Tem algo aí nessas fotos. E ele não encontrou uma solução para bloquear ou modificar o acesso ao álbum de fotos à distância. Já pensou a pessoa ficar vendo um slideshow de todos os comprovantes e boletos? Foi isso, tá bom, né? Tá lá sentado na sala com a sogra, os boletos, tá bom. Pelo menos foi outra coisa aí, né? Olha, quando eu vi esse feedback, eu pensei, não é possível que não tem como. Aí eu lembrei dos ajustes ali do iPhone, ou pode ser no Mac, ou na web também, que você entra e você tem a lista dos dispositivos. Não no Find My, né? Naquela lista dos dispositivos da sua conta. Aí eu fui ali, tem as Apple TVs que eu tenho aqui, eu fui numa delas e fui em remover da conta. Aí aparece a mensagem: se este dispositivo ainda estiver logado na sua conta e conectado na internet, ele irá reaparecer. Eu achei que se removesse ali, deslogava da conta, mas não. Então, e aí no Find My não aparece a Apple TV, que é onde teria a opção de bloquear, né, o device. Agora, vendo esse relato, eu pensei assim: você confia na pessoa para deixar ela na sua casa e não confia o suficiente para ela não ficar fuçando nas suas fotos, né? Só pode ser o Airbnb, né? Que usa como Airbnb quando você não tá usando. Não é uma coisa muito comum no Brasil, mas isso lá fora é super mas comum, é que a pessoa falou: deixei alguém ficar na minha casa. Eu acho que a pessoa teria falado: aluguei a minha casa no Airbnb, né? Se não for Airbnb, se for alguém que você deixou lá pra cuidar da casa, eu suponho que seja alguém de confiança, você pode só falar: não abre as fotos ali na Apple TV, por favor, né? Ou você não fala nada. Porque a pessoa, também. Ela acessar suas fotos pelo Apple TV, acho que é a última coisa que a pessoa vai estar pensando. Não dá ideia. Não, e justamente, se é uma pessoa da sua confiança, tipo, a última preocupação que eu teria seria essa, porque ninguém que eu conheço iria que eu tenho confiança suficiente para deixar na minha casa sem eu estar aqui, ficaria fuçando nas minhas fotos. Eu conheço as pessoas que frequentam aqui que eu deixaria para cuidar da minha casa. Mas assim, não é sobre isso o assunto, é sobre como que remove a conta. Coca, você tem alguma sugestão? Me estranhou você falar que remove, mas não remove, né? Porque, lendo aqui, isso me remeteu ao appleid.apple.com, né? Todas essas coisas de contas remotas, appleid.apple.com. Lá tem os dispositivos. Eu nem iria pelo iPhone, né? Peraí, que acaba sendo um reflexo também, né? De alguma forma as coisas vão estar ali. Mas o que é forte pra mim nessa coisa de contas é o appleid.apple.com. E lá tem os dispositivos. Não pensei numa maneira de bloquear as fotos no dispositivo, né? Não tenho acesso porque acaba que é a sua conta. Eu iria pelo Apple ID, mas se tá lá e não faz, então não adianta. A opção nuclear dele trocar a senha da conta Apple dele. Então, aí o que acontece? Eu tô entrando aqui no site também, mas eu acredito que o comportamento vai ser o mesmo do iPhone. No iPhone, tem ali, remove from account. Daí, this Apple TV will reappear if it still sign in and reconnects to the internet. Então ele tá basicamente dizendo, você pode remover da lista aqui, mas se essa Apple TV tá com a sua conta e ela tá na internet, vai aparecer aqui de novo. Então não adianta remover. Aí, embaixo tem, if you do not recognize this device, remove it and change your password. Então, pra mim, tá dando a entender que se eu remover esse device e trocar a minha senha, esse device vai deslogar da minha conta. Porém, o que eu acho que acontece... Não, também, mas o que eu acho que acontece? Vai ficar aparecendo lá na Apple TV. Por favor, digite a senha do seu Apple ID. Mas não vai apagar as fotos. As fotos vão continuar lá. As fotos que já estavam na Apple TV vão continuar na Apple TV. Isso aqui não é um botão apaga as minhas fotos. Isso é um botão desloga da minha conta, né? E, aliás, não é nem um botão desloga da minha conta. É um botão remove o device e aí a opção é trocar a senha da sua conta, que é uma opção nuclear, como disse o Mendes. Então, eu acho que a resposta é não tem como. Por volta enquanto, logo. Pelo menos, volta pra casa ou liga pro negócio da Apple lá, pro suporte da Apple. Se eu for vender um Apple TV, tem que
resetar, né? Não tem como. Cara, mas é uma omissão besta, né? Porque assim, sei lá, no Find My lá, bloqueia o remoto da Apple TV ou força um modo guest pra só ter ali os apps que não tem. Muito estranho não ter essa opção. Inclusive, Coca, eu fui agora aqui no Apple ID e na web, no site. Aí eu fui na opção remover da conta. E aí não pode, porque eu tenho o Stolen Device Protection habilitado. Então ele não deixa, ele só deixa remover se você está em um device. Mas eu acho que não ia fazer diferença, porque o comportamento provavelmente seria o mesmo. Então, caro ouvinte anônimo, volte pra casa. Cancela a internet, porque a Apple TV não consegue conectar. Olha, se ele provavelmente não é o caso, mas se tiver um Eero, você podia entrar lá no Eero, mas as fotos já estão na Apple TV, já baixou as fotos. Então só não ia baixar as novas. Vai estar os thumbs lá, né? A thumb pode fazer um estrago já. Um estraguinho. Vai pegar o código de pagamento do boleto. Agora, Rambo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você entrou no site e aí falou que para remover o dispositivo, da conta, você precisa estar num dispositivo. Mas você já não tá no dispositivo? Você já não tá no seu Mac? Mas eu tô no Safari. Então, o Safari é outro dispositivo. Então tem que estar lá nos ajustes. Então não é remova aqui no dispositivo, é remova nos ajustes, porque você já tá no dispositivo, né? Tem que estar no sistema operacional físico, não no sistema operacional chamado navegador. Quando eu falo que navegador é um sistema operacional à parte, tá aí, é o que eu quero dizer. No Mac aqui é a mesma coisa do iPhone. Esses painéis de settings devem ser o mesmo código, inclusive. Então é idêntico, só muda o layout. Provável. Então, acho que estamos travados aqui. Se alguém tiver alguma solução mirabolante, claro que o ouvinte anônimo já deve até ter voltado para casa a essa altura do campeonato e já vazaram as fotos todas. Mas para um futuro, né? E quem acha que isso é importante, manda feedback para Apple lá. Apple, tem que ter um jeito de bloquear a Apple TV, porque eu fiquei surpreso de não ter um jeito. Também. E coisas pra pensar, né? Vale a pena colocar as fotos no Apple TV? A minha aqui não tem. Eu não tô dizendo que a Apple tá certa, não. A Apple acha uma falha. Mas eu não sei, né? As fotos pra mim é uma coisa meio pessoal. E não tô falando de nada comprometedor. O que você vai ver no meu iPhone aqui é foto de placa onde eu parei o carro, né? Pra não esquecer. Foto de preço de coisas. Extremamente chato. Mas não sei. Mas é aquele dia, você sabe, tá com a pereba na perna e tira a foto pra mandar pro médico. E aí esquece de apagar. Aí tá lá em 4K HDR a foto da pereba na perna. Por mais que tenham álbuns ali, eu não sei essa ideia. Eu também não. Porque eu considero a Apple TV um dispositivo compartilhado. Um dispositivo da casa, não é meu, é da casa. Então eu não quero que tenha coisas minhas ali. Tem minha conta do YouTube, do Netflix, mas não é altamente pessoal isso. O maior perigo é, sei lá, sentar uma criança ali e ficar assistindo galinha pintadinha no YouTube e estragar meu algoritmo. Claro, a culpa não é da vítima. Nunca vai ser, deveria ter uma maneira de apagar, né? Eu até acho, né, você pode criar um álbum de viagens ali da última viagem, colocar ali pra relembrar, né, um belo wallpaper, mas eu não iria muito mais além disso não, me sinto desconfortável. Eu acho que eu nunca abri as fotos na Apple TV, mas eu sei que pelo menos um álbum tem, que eu tenho o álbum meu e da Larissa, que a gente coloca as fotos nossas que a gente mais gosta, e esse álbum de favoritos a gente coloca o screensaver, né, da Apple TV. Então esse eu sei que tá lá, mas as fotos, o geralzão, deve estar. Porque deve ser uma coisa meio opt-out, né? Se você não quiser, você não sincroniza. Pelo menos acesso remoto às fotos do iCloud deve dar pra acessar, sim. Eu sei que o iOS tem lá o esquema de... A parte algorítmica de fotos dele é muito boa, tanto é que eu uso aquela watch face de fotos e é lindo, assim, ele só seleciona fotos ótimas, não apareceu foto de pereba nem de boleto no Apple Watch até agora. É só foto bonitinha do Yoshi, foto de paisagem. E assim, dá pra ver que ele pega fotos que ele detecta que são boas. Eu não sei se ele faz o mesmo na Apple TV. Inclusive tem aquele Sensitive Content Detection lá, que tipo, nunca bota nude no wallpaper da Apple TV, né? Assim, se tiver a foto da pereba, enfim. Então eu acho que
seria útil eles usarem esses algoritmos na Apple TV, se é que já não estão usando. Não sei porque eu não ativo isso na Apple TV. Quando pintou de colocar fotos no Apple Watch, eu falei, vou testar. Eu nunca fui de botar esse tipo de coisa de foto de wallpaper e tal, mas falei, vamos ver, né, se isso entra no meu dia a dia. Beleza, eu configurei. Primeira que apareceu era uma foto, era um print do CNPJ da minha empresa. Falei, tá. Não! Então, tá bom, testei. Bacana, obrigado. Mas você selecionou as categorias lá que ele pergunta? Não. Eu fui, vamos lá, me banho com fotos, vamos ver o que acontece. Péssima ideia. É que eu acho que eu botei isso, tem tipo várias categorias, eu botei só pets e landscapes. Não são álbuns, são categorias que ele detecta automaticamente. Agora, numa situação de emergência, né, sei lá, o que a gente pode imaginar de emergência? Liga pra pessoa, a Apple TV ali vai explodir, tem que tirar da tomada agora. Não, digamos, é sua sogra, aí tem umas fotos, né? Ele apaga as fotos. Conta 30 dias e depois restaura da lixeira. Verdade, é só apagar tudo. Porque vai pra lixeira, se a viagem coragem for... de fazer isso? Eu teria. Apagar tudo. Se for comprometedor, né? Se for, caramba, não pode. Tá ali o print, eu xingando meu chefe, é o meu chefe. Não, aí apaga ali. Já pensou? Eu faria, porque já aconteceu de eu apagar várias fotos sem querer, ou apagar mais fotos do que queria, e depois de vários dias eu pensei, caraca, cadê aquela foto? Daí eu fui lá nos removidos, nunca aconteceu de sumir dos deletados recentes. É uma flag, basicamente. Quando você deleta a foto, ele só troca uma flag lá, essa foto aqui, daqui 30 dias vai ser removida. E aí, eu imagino que assim que a Apple TV sincronizar com o iCloud, vai sumir na Apple TV. E aí depois, isso só vale se a viagem for menos de 30 dias, né? Tem isso, né? Eu penso só grinhar. Ninguém mandou olhar. Mas vai que é um print do WhatsApp você xingando a sogrinha. Ninguém mandou olhar. Também, né? Lamento. Mas o César mandou aqui, ó. Não precisa nem apagar. Você coloca, tem a pasta de ocultos. Então, hoje em dia já tá vendo? Tem opções. A gente conseguiu chegar depois de meia hora. Ocultos e apagar meio que dá na mesma, porque são duas pastas que você acessa só com Face ID. O meu receio, sabe qual? É não testar essas coisas. Para dar uma coisa assim, categórica, a gente precisaria testar. E eu não sei como é que é o oculto. Eu não sei. Sei lá, deve ter 10 anos que eu vi fotos no Apple TV e falei, cara, isso não é pra mim, né? Vamos deixar lá. Então, eu não sei como é que tá hoje. Boa dica do César, falando da pasta de ocultos. Mas o que me parece, né? Num desespero, apaga, né? Sei lá, né? Vai que dá um Hadouken lá, um Konami Code, consegue desbloquear os ocultos, né? Sei lá. Acho que sei lá é um bom jeito de encerrar. E depois desse... sei lá, temos um episódio e agradecer aqueles que mandam seu feedback lá em gigahertz.fm/feedback, aos mais detensos que acessam a edição sem edição, a Express VPN, a todos aqueles que fazem esse episódio acontecer, como faz o Edu, né, o responsável pela mágica final, o pod pim pim pim, para fazer o episódio chegar até vocês. Para falar com os senhores, Mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads, @inside no Blue Sky. Ou pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho. Pra Alura, apresento o IA Sob Controle. Saiu um episódio muito bacana nessa quarta-feira, que eu e o Fabrício batemos um papo com o Alex Lang, que é da Perplexity. É um gringo divertidíssimo. O papo ficou informativo e divertido. Acho que vale a pena, se você nunca escutou IA Sob Controle, começar por ali. E escrevo todo sábado pro Back Magazine, no último fim de semana, sobre a inevitável rota de colisão entre o Trump e o Tim Cook, justamente por conta de criptografia. Explora o tempo por lá, o link vai estar na descrição. Para falar comigo, só lá no Google, é sua ferramenta de busca preferida, bate Coca-Tech, que a gente troca uma bola, ou então lá no Instagram, @coca.tech. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Falou!